This always helps. This always happens. Good morning, and welcome everyone. I'm here with Ingun Saxhug. How are you, dear? Good morning. I'm fine. How are you? Good. Ingun from Visit Norway headquarters. So we are so glad to have you here and to be hosting this amazing Norway Digital Day. Yes, I'm very glad to be here. And hello to everyone who has signed on to be with us today. Imagine, Giselle, last time we saw each other was in March in Brazil. And who would have known that today we would be sitting here doing everything digitally? Exactly. And actually, we were together when they announced the pandemic. Yes, right? We were. We were in Rio de Janeiro. I remember it very well. We were having an event over there, and suddenly everything changed. Right? Yes. We have so many good partners here. And you know what? What I think is like we always have to see the good part of everything. And like you said, we were here together in March, and now we are here together again in December. So that it's good. We are all healthy, all good, and all keep moving, and that's really good. And actually in March when we were here, we had great partners with us, and today we also have amazing partners. We have a total of 8 partners, right? Local partners with us. Yes, we do, and we are covering all of Norway with these partners. So we can introduce from the north of Norway to Fjord Norway, and we have shopping, and we have transportations, and we have good DMCs with us as well, and of course hotels. So I think there is something for everyone, and I know that they are so eager to meet with the travel trade in South America today to tell them that even though it seems like we are paused at the moment, there are things happening, and we can't wait to meet everyone again and to welcome travelers from South America to Norway. Fantastic. And I think like one of the most challenges we have here at GVA working with Visit Norway is to make sure we are able to express, to communicate, and to share all the diversity of the destination, because it's really crazy how diverse Norway is, like the experiences, everything that you can live there, right? So here today with us, not only the partners we are going to be sharing with us, we have some influencers joining us with some testimonials, but we have one great ambassador of Norway, Gi Rodrigues, and I would like to call her now to be with us here. Ingun, where are you, Gi? Hey, I'm here. Good morning. Good morning. Gi, it's just like a Norway's lover, right, Gi? Yeah, exactly. Welcome, Ingun, and welcome for people in this event. I'm so happy to present this event. I think it's Norway. It's a destination is most beautiful, safe, and talk a lot of every place in Norway you can go. So I start to the event. You are not starting yet. You're not starting yet.
Just hold on over there. I know that I have only 5 minutes, but I Of course. you know, I always like to take a little bit more. And Oji, I'm just going to ask you to wait for 2 seconds. I just want to do some housekeeping and make sure, like I want to share some information in Portuguese, make sure that everybody's on board with the program. And then I will let you run the show, G, and show all your passion for the destination. And Ingun, of course, you have so much to share with us. So then I leave the screen. But right now, can I do some housekeeping? Ok. Gente, bom dia, bom dia. Vou estar falando aqui um pouquinho em português. Vou colocar meu óculos para ficar tudo mais fácil para eu entender. Eu vi que vocês viram, a gente apresentou um videozinho tutorial do evento. Então, assim, basicamente, a gente tem os chat rooms, alguns de vocês já viram antes de chegar na parte do live, os chat rooms, a gente tem todos os parceiros lá com um quarto que você pode dar só um oi, falar para eles como é bom ter eles aqui com a gente, pode fazer negócio, pode pegar os contatos, pode pedir uma apresentação, pode simplesmente passar lá e desejar Feliz Natal, se é o que você quer, mas passa lá, dá um oi para eles, tira dúvidas, o que for, tá bom? No chat room, não fiquem com medo, a gente tem 2 pessoas do time lá da GVA ajudando a vocês a se localizarem no chat rooms, tá? Tá o Henrique e a Antonella. Daí a gente vai ter 5 painéis incríveis aqui, falando diversas experiências, diversos segmentos da Noruega, riquíssimos, com profissionais, assim, de excelência, porque essa é uma palavra também que define Noruega. Vamos ter nos intervalos, a gente vai dar 5 minutos entre um painel e outro para a Gi poder respirar, né, Gi? Senão a Gi não aguenta as 3h30 de evento. Então, para a Gi poder respirar, para vocês pegarem um café, para vocês pegarem uma água, dar uma esticada. E nesses 5 minutos, podem ir para os chat rooms, podem também assistir os testimonials que a gente pegou de alguns influencers incríveis, contando da experiência deles na Noruega. Tá bom? E depois disso, no final, a gente vai terminar com um painel delicioso com a Denise do Escandinavo. Vocês vão adorar, ela vai dividir algumas dicas, uma receita maravilhosa e também vai fazer o sorteio, tá? Todo mundo que se inscreveu no Biromundo para assistir o Norway Digital Day e também participou de pelo menos 3 chat rooms, vão estar concorrendo ao sorteio, ao prêmio das colherzinhas do Escandinavo, lindas, colherzinhas nórdicas, um charme, tá bom? Então, agora eu vou deixar com vocês. Back to you, girls. Thank you so much for being here with us and sharing all these beautiful things about Norway. Cannot wait to be there, Ingun. You're most welcome anytime, Giselle. Yes, see you soon. Bye, Gisele. I will call to the next speaker to start the live. Ingun, welcome. Ingun talk about to this live. We will show how Norway is ready to face the new phase of tourism and what it has to offer to its visitors in terms of safety and experience. Ingun, good luck to your presentation. Pessoal, a gente está chamando aqui a Ingun, ela que é responsável também pelo turismo da Noruega. Ela vai apresentar aqui para a gente um pouquinho sobre essa parte da política de segurança da Noruega, como que está lidando com a chegada de novos turistas na Noruega em meio a essa pandemia, e a gente vai contar com a apresentação dela nos próximos 15 minutos, e nos últimos finais 5 minutos, depois dos 15, eu abro para um chat para pergunta, quem tiver pergunta. Ingun, welcome to start. Thank you so much. And there is my presentation. So, I will take you through a little bit about the safe label that we have for us living here in Norway and also for those who want to visit. First of all, we have a government that has been very active from the beginning of this pandemic. They give weekly updates with press conferences and sometimes several times a week as well.
And actually, they even hold press conferences for children so that they are able to understand what is going on and what they can do to help us through this period. So we get quite frequently updated information from the government and also from the local health authorities in Norway. When you come to Norway as a traveler, even if a Norwegian has been abroad or a tourist would like to come to Norway, they are welcomed at the airport with the possibilities of taking COVID-19 tests. At the moment, our regulations are a little bit more strict than they used to be some months ago. So now everybody coming to Norway, not owning a home, needs to go to a quarantine hotel. And today, the days of quarantine is 10 in Norway. If you're coming from outside of the European Union, you cannot enter Norway unless you are with near relations with a family living in Norway, unfortunately. And in the daily life, we also have quite good but strict measurements. When you visit restaurants and cafes, you will see that many of the tables are maybe taken away. At least they need to have a good space between them. So the capacity in the restaurants are less than before. They also put up dividers between the tables and, of course, anti-bac stations. And when we are moving around, coming into the restaurants or going up to the counter or to the restrooms, we need to wear the face masks. But this, of course, needs to be removed when we are sitting down, drinking our coffee or eating our food. We also have the infection tracking. So we are scanning the QR code and registering when we are at restaurants and in cafes, so that they will keep track of us in case somebody is infected. We will get an SMS saying that you went to a restaurant when somebody got the disease. You need to be tested. Also, some restaurants have actually started that you can order everything sitting down at the table. So you can just download the QR code and you can see the menu, and then the waiter will come to you with the food, and you also pay this way. So you don't have to walk around in the restaurant as well. So we have really taken good precautions, and many nice and new innovations have been coming up throughout this time. Also, when you go to shops, we are reminded to keep a distance when we are in line for paying or needing assistance. And also there are restrictions on how many people can be inside a shop as well. When we are traveling, we need to wear a face mask and keep the distance at all times. And even during this summer, when we went to the beach, they were lining up so that we wouldn't be staying too close together. Within tourism, we have now, since summer, we had these guides and manuals worked out for restaurants, camping places, accommodation places, and activities, making sure that it is safe for people who would like to travel inside Norway. And we saw that these were working. We had no cases where people were staying at hotels, etc. this summer. So these guides really worked out very well. And now also for summer, the same safe services has been worked out for alpine resorts. We see and we hear that in Europe, many are closing down this winter, but we have now been told from the government that our alpine resorts have these good safe lines and they can stay open, which is very good news for them. So we are adapting to 3 simple rules in Norway now. We are wearing a face mask when we are in areas where we cannot keep the distance. The 1 meter distance is one of the most important rules, together with cleaning our hands at all times. The government are telling us, but they are telling it in a very nice and humoristic and a nice way, that we will manage this together. And our health minister has been
excellent throughout this time. This is a picture of him, and he has been updating us every week in a very humoristic way and reminding us that we should continue living, but we need to do it in a safe way. So if you can see on his shirt, party like it's 2020, keeping the 1 meter distance, even when we are dancing. And if we see the numbers in Norway, I updated this today, and you can see that we have 127 people admitted to a hospital as of per day, as of today. Totally 334 people has died of the corona, and we are now testing more and more people in Norway. So it seems that we have things under control. We just experienced the second wave, and we can see now that the numbers are stabilizing and even going down, which is very good news for us. So what could we do this year when everything has been closed down? Well, we saw that the Norwegians, they chose to be tourists in our own country. And as you all know, Norway is a fantastic country to be traveling in. So for many Norwegians who maybe never experienced Norway as a tourist before, they got to see Norway now from a new side. So we saw in social medias, people were taking pictures from their holidays in Norway saying that, wow, how can, we didn't believe that we have these kind of experiences in our own country. So these images here are pictures taken from Norwegians on the tour around Norway this year. But new things have happened as well. We are not closing down and stopping entirely up. So this is the area in Oslo surrounding the Opera House. We are now next year opening the Munch Museum, and this is the Deichman Library, which opened this year and has been visited by quite a lot of people. This is a new attraction in this very nice area of Oslo. Also in the fjord region, a new bridge that takes you crossing the Vøringsfoss waterfall on the way to Hardangervidda. So now you can actually walk over the waterfall and you have a spectacular view of the waterfall itself. And new exciting accommodation places has opened as well. And we saw that when Norwegians were traveling this summer, they were seeking out these exotic, unique places to go and to stay. This is also in the Hardangerfjord area. This is outside of Odda. So this is a tree house. So we got a lot of new things to show you. And I think also that many of the suppliers that we have with us today will inform you about new exciting things and ideas. So the trends that we are seeing now and hearing from travel trade all over the world is that more and more are seeking into small groups or will travel individually. They will not visit so many countries, maybe one or max 2 countries, staying away from larger cities and choose smaller destinations, and do outdoor experiences, spending longer time, and just try to find happiness and well-being on their vacation. And this is a perfect match with Norway, because we have a lot of outdoor space. We are 5 million people living in this really, really long and big country. So there is a lot of space, 15 people per square kilometer. And as I said, we have very new innovative solutions as well. And much is done now digitally. You can book a seat on a bus or a train and also in restaurants, everything digitally. So you don't need to interact with too many people. And of course, with the nature and the cultural experiences that we have, there is really Norway is pointing out now with the new trends. So now is the time to act and to get you to help us to show that to the world outside that Norway is so much more than nature, that we have beautiful experiences, we have activities to do, and there is a lot of culture and great food as well. So the new phase of tourism, where are we going and where are we heading? Well, the term now is to build back better, because we know that everybody is ready to start traveling again when the borders start opening up.
And what we are saying is a good place to live is a good place to visit. And I think Norwegians this year, they found out and discovered that Norway, we are living in a beautiful country. And of course, people would like to come and see what we have to offer. We see more and more people would like to travel in a responsible way as well, spending time with their loved ones and traveling with their family, doing outdoor activities, eating local food, and taking care of the environment that they think is so beautiful when they come. We also have a labeling of destinations in Norway called sustainable destinations. At the moment now, we have 14 destinations that are labeled with this brand, and we have 13 more coming up. So very soon we will have totally 27 destinations in Norway to visit, which have the sustainable destination label as well. And also we see innovation is happening. If we see here in Svalbard in Spitsbergen Islands, they have now offering e-mobile snowmobiles. And they are now, in the wintertime, they are charged with wind power, and in the summertime with sun power. And the wind power is because now it's completely dark in Spitsbergen. They don't have any daylight at all, so that's why they need the wind. But when it's summer, they have the sun 24 hours a day. And of course, to preserve the birds, they will take down the windmills during the summertime, so they will not get hurt by the windmills standing up there. And while we are waiting for everything to happen, we have these digital seminars, which we have today, but we also have a travel trade page where it's possible to get inspired and plan ahead. We will have news, and we have videos from different areas of Norway, together with virtual family possibilities and also an e-learning system. So for those who would like to educate and to get more inspiration than you get today, you are welcome to visit our travel trade page. So until we can meet again, I hope you will enjoy today, get a lot of inspiration, chat with our guests, and to learn more. But we know that we will meet again, and I'm very much looking forward to it. And of course, you are more than welcome to contact me as well. So that was all from now for this moment, and I wish you all a good day ahead. Thanks a lot, Ingun. And, pessoal, foi muito bacana a apresentação aqui da Ingun, falando sobre o processo de segurança da Noruega e a quantidade de lugares que vocês podem visitar, quantidade de gastronomia e tudo realmente com os protocolos sanitários que as organizações mundiais de saúde estão pedindo nesse momento. Ingun, one question. I felt very safe when I stay in Norway. I travel alone around the world, and when I stay in Norway, you can walk in alone at the morning, afternoon, at the night. It's comfortable for women. My question. It's safe to go with family, for example, to driving in all the countries in Norway, and the people can drive in. It's easy to drive in Norway, for example. Well, both yes and no. It depends a little bit on where you are driving, of course. But I would say in the summertime, it is okay to drive everywhere. Of course, we have some areas where we have quite narrow roads. The main roads are okay, similar to what you have in Brazil and South America. But we also have the roads which are a little bit more narrow. So there, if you meet like large vehicles, we have these meeting spots. So you have to pull aside and wait for maybe the larger vehicle passes you.
But this is something that we are very well used to here in Norway. So if we see a foreign car, or if we see that people feel insecure, we will always take that under consideration and be polite and help them. And of course, driving in the winter, then you need to be a little bit more experienced, because we can have snow and we can have ice on the roads as well. So for those who are not used to that, I would say that they should have tried it before, at least before they start to go away from the main roads. But there is also good opportunities of traveling without a car. You can go by train, or you can take a ferry as well. So it's very easy to get around in Norway. Thanks a lot. Pessoal, eu estava perguntando se é seguro, por exemplo, como eu viajo muito sozinha, né? Eu fui para a Noruega, eu peguei trem, ônibus, navio, mas eu estava perguntando se uma família, por exemplo, quisesse viajar pela Noruega de carro, se é perigoso, se daria para viajar. Ela disse que depende muito, depende principalmente da estação que você vai, né? Porque como na Noruega é um país muito frio, né, tem muita neve e pode ser realmente perigoso para as pessoas, a gente que não está acostumada a dirigir em estradas que tenham neve. Então, se for para a Noruega, o mais seguro é você pegar um trem, ônibus e navio. E a Noruega é toda conectada realmente com o transporte, então que não falta é segurança e oportunidade de você visitar vários lugares da Noruega. Thanks again, Ingunn. See you. Thank you so much, and have a good day ahead. Bye, bye. E agora a gente vai ter um videozinho bem rápido de uma apresentação aqui da Noruega, e eu volto já para apresentar o próximo painel. I come back! Quando eu vejo esse vídeo, me dá uma nostalgia da viagem que eu fiz pela Noruega. Foram 2 experiências sensacionais que eu tive. E eu falo que Noruega é um destino que você tem que experimentar em várias estações. Você pode ir no verão e você pode ir no inverno. E um dos lugares que mais me chamou a atenção na Noruega, um dos lugares meus favoritos na Noruega, foi uma cidadezinha, um vilarejo chamado Flan. Esse vilarejo, se eu não me engano, quando eu fui a última vez, eram cerca de 200 a 300 pessoas que moravam realmente nesse lugar. Então, é um lugar lindo, maravilhoso, e realmente é hoje um pouco mais turístico, né? Mas poucas pessoas moram ali. Eu vou falar de Flan, que fica no coração aí do fiord Aurlandsfjord,
e que para chegar até essa cidade já é um passeio à parte, né? I'm talking about the next speaker call about Visit Flan. Visit Flan. Flan is a small village. It's a beautiful place, and inside to the heart, Arsland Fjord, and the tour in Flan, it's very, very nice, because when you go to Flan, it's a part of tour. So I can call to the Fabiola Salmahan, as Fabiola is a person of Visit Flan. Hey, good morning, Fabiola. Bom dia, everyone. How are you? I'm very fine. I'm talking here about Flan. It's for me, it's a favorite place. I went to go to Norway because when you go to Flan, it's the tour is very beautiful. I take to the train, a Flansbana train. It's I think it's of the most beautiful tours in the world, no? It is, for sure. It's actually one of the most beautiful train journeys, and it's been also named by the Lonely Planet in 2014 as one of the most beautiful, or the top one train journey in Europe. So this is actually one of the most do things when you are in Norway. And mostly people are doing it with a combination with city breaks like Bergen or Oslo. So this is definitely one thing that you must do when you are coming to Norway, and to enjoy the nature and all the place that we have here. Exactly. And the waterfall, I remember, is beautiful in Norway. So you can start your presentation, Fabiola. This live will portray the unique experience and the Flan. It's a region in Norway, and you can start now. I don't know if I want me to continue in Spanish, entonces voy a empezar a hablar en español. Puedes, como quieras. Então, por exemplo, pessoal, a gente agora está com a Fabiola, ela fala espanhol e fala um pouquinho de português, então acredito que seja mais fácil para os brasileiros que estão assistindo a gente. Sim. Então, a apresentação dela vai ser em espanhol. Puedes empezar. Muchas gracias. Eu falo poquinho de portugués, pero cualquier pregunta que tengan lo puedo leer o me lo pueden decir también en portugués y yo puedo contestar en español. Bueno, pues mi nombre es Fabiola Salmorán. Yo vengo representando al destino de Flom. Mi compañía, que es Flomaes, nosotros somos una empresa privada que empezamos en este pueblito de 500 personas en medio del fiordo del Sognefjord. Nosotros estamos prácticamente en medio de las dos ciudades más importantes de Noruega, que tú puedes ver ahí. Está Oslo, que es la capital de Noruega, y está Bergen. El otro punto que encuentras en el mapa que tenemos señalado es el destino de esquí que se llama Myrkdalen, y es también parte de nuestro corporativo que también venimos representando. Nosotros originalmente empezamos aquí, en este lugar que les digo. Empezamos a desarrollar el destino de Flom principalmente con el tren de Flom, y obviamente el hecho de que estamos justo al lado del Naerofjord, que es parte de la UNESCO, junto con el fiordo de Geirangerfjord, que son los dos únicos fiordos que están en la lista de la UNESCO. Y bueno, una vez que nosotros empezamos aquí, empezamos a desarrollar productos todo el año. También empezamos a apoyar pequeñas compañías que se encuentran aquí, todo centralizándolo en un sistema de reservas.
Y bueno, poco a poco empezamos también a hacer, obviamente, de Flom un destino que se puede visitar todo el año. También tenemos, como compañías, empezamos a realizar o a tener, a desarrollar otros productos en otras regiones del fiordo de la zona de los fiordos noruegos. Y recientemente tenemos un producto más en el norte de Noruega que también puede ser reservable dentro de nuestro sistema de reservas. Nada más para que tengan una idea de cómo estamos nosotros localizados. Nosotros estamos muy bien conectados. Tenemos acceso con tren, con barco, con coche, con autobús. La carretera que conecta Bergen a Oslo es la carretera 16. Esa pasa a través de Flom. La red de trenes de Noruega también tiene la conexión con el tren de Flom. Una vez que tú coges el tren, ya sea de Oslo o de Bergen, puedes bajar en Myrdal y de Myrdal al tren, tomas el tren de Flom que va de Myrdal a Flom. También si quieres ir hacia el destino de esquí, que es Myrkdalen, también tenemos acceso, en caso de que no vengan en su propio coche, también tenemos traslado con minibuses. Como ven aquí también, si tomas un rental car o si vienes en autobús, puedes también hacer de tu recorrido totalmente sostenible, porque principalmente la red de trenes en Noruega ¿cómo se llama? Usan energía eléctrica. Entonces, es lo más sostenible que puede haber al momento de viajar en Noruega. Obviamente de Bergen estamos más cerca, tenemos nada más 2 horas y media entre Bergen y Flom, y bueno, de Oslo vendrían siendo 5 horas, ¿vale? Obviamente, si tienen cualquier pregunta, me pueden ir preguntando, lo podemos tomar luego una vez que termine la presentación. También si me pueden dejar ahí quienes están visitándonos ahorita en la presentación, pueden dejar también su nombre, sus correos, y así también podemos contactarlos nuevamente. Bueno, pues diciendo también un poco de los productos que nosotros manejamos en Flom. El principal, obviamente, es el tren de Flom, como había dicho Giselle. Nosotros empezamos desarrollando este producto, y ahora, como ven, es un producto que se puede usar también en el invierno. Totalmente, ven la misma foto, es la misma foto, está tomada en el mismo lugar, pero totalmente distinto el ambiente, ¿no? Este recorrido se puede hacer en 1 hora. Puedes hacerlo ida y vuelta, o bien si puedes venir, ¿cómo se llama? Ya sea si vienes de Bergen o si vienes de Oslo, puedes también tomar este tren. También otro de los productos que nosotros estamos muy orgullosos de tener en nuestro portafolio es el barco de The Fjords. Es uno de los primeros barcos que son totalmente eléctricos. Nosotros empezamos con la idea de que tenemos que mantener tenemos que preservar el parte de la UNESCO, que es el Aerofjord, y tenemos que, obviamente, queremos que la gente visite, pero queremos hacer lo menos, ¿cómo se dice? Contaminar menos al fiordo, ¿no? Entonces, una vez con este producto, que es un producto 100% sostenible, va con energía eléctrica, no escuchas nada, no hay motores, el motor es totalmente silencioso. Y además de eso, el barco en sí es también una atracción. Tiene capacidad para 400 personas, y también tiene ventanas
panorámicas, por lo tanto, si tú quieres estar sentado dentro del barco, puedes seguir admirando también las vistas del fiordo del Nærøyfjord. También puedes, caminar por afuera del barco hasta arriba del techo del capitán, y desde ahí tienes las vistas de 360 grados. Puedes hacer muchas fotos, puedes admirar los paisajes que son fabulosos, muchas cascadas, y también este producto lo puedes usar todo el año. Este también es uno de los productos que forman parte del Fjord del Norway in a Nutshell, que es también, digamos, que un básico cuando viajas a Noruega. También de hoteles, nosotros estamos representando a distintos hoteles. En este caso tenemos hoteles de montaña, como es el hotel de Myrkdalen, que está justo al lado de la estación de esquí. Tenemos al hotel de Fratam Hotel, que es el hotel que se encuentra en Flåm. Es un hotel más grande y es parte de la línea de hoteles históricos de Noruega, que viene siendo digamos que un certificado como si fuera de 4 o 5 estrellas, que normalmente en Noruega no lo hay, pero si tienen este certificado de Historic Hotels, viene teniendo un cierto nivel mucho mejor. También tenemos recientemente un hotel que se encuentra en Aurland, que es un hotel de Fratam, se llama Hotel Aurlandsfjord. Y aquí también es más para grupos pequeños y también para FITs. En cuanto a alimentos, en Noruega recientemente ha habido un boom. Y en estos tiempos ahora la cocina noruega se ha reinventado. No solamente es salmón o carne de ballena o carne de alce, pero también han tenido muchos premios recientemente. Y también lo que nosotros ahora estamos muy enfocados es obviamente mostrar los ingredientes locales, trabajar con ingredientes de la zona y temporales. Entonces, todos los hoteles que nosotros manejan esta filosofía, a pesar también de que si digamos que hay un producto que es un básico como es la pizza, la hamburguesa, siempre va a tener ingredientes de la zona. También nosotros estamos, nosotros hemos expandido nuestros productos y hemos ahora empezado con los productos de cruceros. Nuestros cruceros no son cruceros de una semana, simplemente son paseos por barco de máximo 2 horas a 4 horas. Ya sea si lo haces de ida o de vuelta. Y en este mapa puedes encontrar todas las rutas que nosotros estamos operando. Y esto quiere decir que si tú, en dado caso, estás interesado en alguna de estas rutas, puedes hacer las reservas a través de un solo sistema de reservas que es City Break. Tenemos las rutas arriba de la zona de los fiordos noruegos en Hjørundfjord, tenemos también en Geiranger, tenemos en Fjarland, en Sognefjord y hasta el sur que tenemos también cerca de Lysefjord, que es el púlpito donde se encuentra el Pulpit Truck, que recientemente estuvo en la película de Tom Cruise, la de Mission Impossible. Uno de nuestros productos nuevos es también en la zona de Hardangerfjord. Y en Hardangerfjord tenemos uno de nuestros barcos eléctricos que ahora encuentran, que hace la ruta de Hardanger, que en esa zona de Hardanger es conocida por su denominación de origen de la sidra. Así como en otras zonas de España o de Argentina,
que tienen denominación de origen por sus vinos. En Noruega estamos reconocidos por la sidra. Entonces, si tú vienes a Noruega y degustas la sidra de Hardanger, es una de las mejores experiencias que puedes tener. Y a través de esto, con el barco, puedes viajar por el fiordo, hacer un stop, bajar a una de las granjas de manzanas, y de ahí puedes también degustar sidra, ya sea en la granja o a bordo del barco. También tenemos paquetes que podemos armar en invierno, justo una combinación de active holidays y soft activities, que viene, por ejemplo, que puedes combinar con Mirtalen y tu estancia también en Flom. También pueden ustedes contactar con nosotros en caso que estén interesados en esto. Uno de los productos también nuevos, como había comentado, estamos arriba en el Círculo Polar Ártico con el Arctic Train en el norte de Noruega, y esto también viene siendo algo bastante nuevo, que también puede ser una buena opción en caso de que tú quieras armar tus paquetes con combinación en los fiordos noruegos con el norte de Noruega. Hay vuelos que conectan Bergen a Narvik, y con esto puedes hacer un circuito en la zona del norte de Noruega. Puedes tomar este tren, y una vez que tu cliente quiere bajar hacia los fiordos, llegan a Bergen, pueden hacer el Fjord Tours y después pasar por Flom, estar unos días en Flom y después terminar su recorrido en Noruega. También para los aventureros tenemos estas opciones, por ejemplo, hacer combinaciones con nuestro, el zipline, es el zipline más largo de Escandinavia, que lo puedes combinar con el tren y con bicicleta. También tenemos kayak en el fiordo del Nærøyfjord, que esto también puedes ir armando paquetes, todo a través de nuestra página de City Break. Y también tenemos productos como el Fjord Safari, que vienen siendo pequeños barcos de máxima capacidad de 12 personas. En dado caso, podrían ser pequeños grupos o FITs. Y también en invierno tenemos, por ejemplo, snowshoeing. Tenemos varias actividades que pueden ser dentro de la zona. Cualquier cosa que necesiten, pues nosotros estamos aquí, ya me conocen, yo estoy encargado del mercado internacional de Latinoamérica, Brasil, Argentina, todos los países latinoamericanos. En caso que estén interesados por esto, lo podemos hacer y pueden contactarme. Aquí les dejo también mis contactos, ¿vale? Espero que les haya gustado la presentación, y si tienen alguna pregunta, me pueden contactar nuevamente. Fabiola, muchas gracias. Estoy aquí con un poquito de hambre porque soy enamorada de queso moreno en Noruega y quería ahora un jugo de manzana. Muy bien. Eu estava falando aqui para a Fabiola, gente, que eu sou apaixonada pelo queijo marrom que eles produzem na Noruega, que ela citou a gastronomia da Noruega, e sobre o suco de maçã, que é tão famoso na Noruega, e, gente, realmente foi o melhor suco de maçã que eu já experimentei de toda a minha vida. Es totalmente distinto el sabor, porque justamente no tiene nada de azúcares, entonces tienes el gusto realmente de la manzana. Manzana. Queria saludar aqui algumas pessoas, queria dar boas-vindas para algumas pessoas aqui. A Paula, que é da CVC Corp, está falando aqui de São Paulo. A Barba Piccolo, que deu bom dia para você, Fabiola. Ela disse que já esteve nessa região. O Bruno também, é um prazer encontrá-los nessa grande iniciativa. A Paula, passarei com certeza, vale a pena. Flã é um vilarejo incrível, tem passeios realmente encantadores e é muito fácil o acesso para Flã. Sim. E
não deixe de fazer um passeio com esse barco elétrico, que foi um dos passeios que eu mais chorei em toda a minha viagem. Aparte que es que no escuchas nada, es simplemente tú con la naturaleza. Justo ahora en estos tiempos la gente lo que quiere es estar en contacto con la naturaleza, tener más espacio. Nosotros en Noruega, en Flom, tenemos mucho espacio para todos. Invitamos a todos a venir ya sea en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Estamos aquí disponibles para ustedes. Pueden contactar con nuestros operadores incoming o también pueden contactarnos directamente a nosotros para poder armar algún paquete y si tienen algún soporte también. Y Fabiola, tenemos más 5 minutos para hablar un poquito, entonces para mí es muy bueno hablar un poco más de Flem, porque claro que sí, tú pregúntame. enamorado. Yo he estado aquí todo el tiempo, no te preocupes. De hecho, mi casa está justo al lado del tren de Flom. Oh my God, qué buena vista. Tengo muy bonitas vistas desde mi casa, de hecho, porque en esa parte es donde justo cuando pasa el tren que va justo hacia la montaña y como el tren va subiendo, entonces puedes ver el tren subiendo hacia la montaña también. Que bello! E eu estava falando aqui, né, sobre o caminho, que é muito lindo, tem umas cachoeiras, passeio mais lindo, mas uma das coisas que me chamou a atenção, que falou durante o passeio, é a famosa igreja que tem aí em Flem. É muito bacana, é um passeio também, né? Sí. De hecho, hay muchas de las iglesias vikingas, como se llaman, en inglés se llaman State Church, y las iglesias aquí, bueno, la que está en Flom no es un State Church, pero también data desde los 1600. Justo parece que es nueva, pero tiene más de 500 años. Y pero las State Church que puedes encontrar en el pueblo de Undredal o en el pueblo de Borgun, que están muy cerca de Flom, son iglesias que, justo como las ves en Games of Thrones o en Los Señores de los Anillos, así están. Y esas iglesias son originales. Tienen más de 1000 años que están hechas y aparte pues se pueden visitar también todo el año. E tem um comentário aqui do pessoal da GVA, que é um comentário que eu não podia deixar de falar. A famosa cervejaria artesanal. A Erdir. Eu sei que como se pronuncia? A Erdir? Agir. E também é um lugar, a construção realmente me remete à era viking, né? Sí, toda esta zona de Flom, de hecho toda la zona del Sognefjord es una zona que fue, bueno, poblada por vikingos, era una zona muy, como muy de escondite, o sea, muy hidden. Entonces la gente, o muchos de los poblados vikingos vivían en esta zona. Y justo al final del Nærøyfjord está el pueblito de Gudvangen. Y en Gudvangen está, de hecho, ahora un museo interactivo que es el Viking Valley. Y en el Viking Valley la gente puede interactuar con... Vivir un día con vikingos. Y ahí mismo la gente pues que trabaja ahí se viste como vikingos, hace todo como antes, como en la época vikinga, y te van explicando mucho sobre la cultura de los vikingos, de la sociedad vikinga, la importancia de las mujeres también dentro de la sociedad vikinga. Y también cómo hacían sus comidas, los barcos, todo. O sea, es súper interesante. Y también es digamos, un recorrido que puedes visitar también todo el año. Y es muy bonito también en invierno. Imagínate ver ahí a vikingos en el invierno sin luz eléctrica.
Verdade. Fabiola, recuerdo las personas que pueden hablar contigo después desta live em chat room. Então, você que quer falar com a Fabiola, fazer um contato, já saber explorar um pouquinho mais sobre programar essa viagem, não deixa de perder nossos chat rooms. É um ótimo contato network para vocês. E lembrando, rapidinho, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre um sorteio. Mas, Fabiola, me chamou muita atenção Gudvangen, porque eu realmente, eu continuo emocionada e arrepiada, porque quando eu cheguei a esse pueblo, que é um vilarejo chamado Gudvangen, você vai de barco elétrico, que é esse barco elétrico que ela disse, de Flã até Gudvangen. A experiência do caminho é uma experiência única, eu fiz durante o verão, mas como ela disse, você pode fazer durante o inverno também, e a chegada a Gudvangen é um passeio à parte, tem uma experiência muito bacana de um hotel ali em Gudvangen, que você passa, pernoita ali, que realmente é um hotel construído ali numa antiga vila Viking, e aí você pode fazer essa visita a uma realidade de uma vila vikinga, né? Uma vila Viking. E o que me chamou a atenção é porque eu tive uma experiência lá, eu pernoitei e durante a noite eu escutava vários sons de tambores de músicas nórdicas, assim, uns batuques, bum, 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 bum. Aquilo começou a me despertar uma vontade de pensar aqueles filmes antigos, principalmente as séries sobre vikings, e realmente aquilo realmente foi me causando uma vontade de seguir aquele som, e aí eu fui seguindo aquele som, era à noite, e eu cheguei até a vila onde muitas famílias vivem como vikings. Así es. E eles estavam, nesse momento, fazendo uma festa juntos, e eu pude participar, eles me chamaram, me deixaram participar dessa festa, que era muito tradicional, segundo eles, lá na era viking. Então, você estar nesse lugar não é só meramente um passeio, né? É essa vila reproduzida. É você estar junto com eles, colocar até mesmo as mesmas vestimentas, eles me deixaram colocar as mesmas vestimentas, que são roupas pesadíssimas de pele, realmente para encarar o frio noruego. Então, realmente, Flã e Gudvangen foi uma das experiências, assim, bem diferentes, porque foi uma imersão viking. Así es, así es. Es algo que se tiene que experimentar y obviamente yo sé que en Brasil y en Latinoamérica, ahora con la serie de Vikingos, con bueno, con Games of Thrones, todas estas historias de la saga nórdica es muy interesante. Y no nada más la historia, la cultura vikinga, pero también los paisajes de esta zona, comparados con otras zonas de Europa, no tienen nada que ver ni con los fiordos de Nueva Zelanda, ni con los fiordos de Chile. La diferencia aquí en Noruega es de que en la zona de los fiordos la gente sigue viviendo todavía. Hay gente poblando alrededor de los fiordos que en otras zonas de donde hay fiordos no habitan. Entonces, tú tienes un acceso muy fácil a esta zona. Es impresionante ver que hay granjas arriba de la montaña totalmente perdidas y que la gente ahí tenía su propia, hacía su propia vida, ¿no? Y podían subsistir según la temperatura. Aquí la temperatura no es ningún problema. Hay un dicho en noruego que es que dice que no hay mal tiempo, sino mala ropa. ¿Verdad? Así que aprendido con vosotras que no tienes frío en Noruega. Tú estás con ropa errada. Así es. Simplemente. Gracias. Sí. Perdona, puedes completar. Sí, perdón. No, decía que inclusive yo que soy de México, yo vengo del Caribe mexicano, 30 grados de invierno. Ahora aquí donde vivo en Flom, son 20 menos 10. Digamos que no todos los días llega a menos 10. Simplemente puede ser 1 o 2 días durante el invierno.
y realmente el invierno aquí no se siente tanto como en comparación de otros destinos, porque todas las casas, todos los edificios están muy bien acondicionados de calefacción. El transporte también, todos los transportes manejan calefacción. Y aparte, una vez que tú estás afuera y estás con la ropa adecuada, puedes estar afuera más de 2 horas, 3 horas sin ningún problema. Verdade. Fabiola, graças por tudo. Muito obrigada do Brasil, diretamente para a Flan. E a gente se vê no chat room. Começa a conversar com a Fabiola a partir de agora lá no chat room, vai fazendo network, vai fazendo esse pacote, os packs, e visita a Flan. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com a Fabiola, falar desse destino tão bacana que é o vilarejo de Flan, mas eu queria alertar vocês que não só a Fabiola, mas outros profissionais do turismo da Noruega estão no chat room. Você pode fazer lá várias conexões. E lembrando que você que participar dos nossos chat rooms, principalmente vocês que se inscreveu aqui na nossa plataforma da Boreal, você pode ter a chance de participar no final desse evento. Há um sorteio com 2 produtos do Escandinávia, são 2 colheres vikings muito lindas, que eu já estou aqui, ó, ansiosa para poder falar, quem sabe é o vencedor, né? Eu mesmo já gostaria de ganhar esse produto, eu sou super fã da Noruega, imagina ter um produto da Noruega na sua casa. Mas lembrando que para participar, você tem que estar inscrito, você tem que participar de pelo menos 3 chats, 3 lives aqui com a gente, e a pessoa que mais se engajar vai ser o grande vencedor. Agora, eu vou começar chamando o nosso primeiro flash testimony. É um vídeo que a gente tem de uma influenciadora, a Andrea Miramontes, ela que é influenciadora do canal Lado B Viagem, e fez uma viagem de trem e carro pela Noruega. Vamos ver? Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui no vídeo da Andrea, mas já a gente vai ter esse vídeo e falar sobre a experiência que ela teve na Noruega. A Andrea é um dos influenciadores, assim como eu, que pôde passear e ver as experiências da Noruega, né? Então, já a nossa equipe técnica nos avisa que esse vídeo vai estar pronto com som. A gente vai ter um break de 2 minutinhos para a gente chamar o próximo painel. Você que está interessado em visitar alguns hotéis da Noruega, quanto custa, né? Então, já a gente vai ter nesse painel. Então, eu vou chamar esse vídeo para a gente poder já voltar com esse próximo painel.
Bom, gente, a gente está aqui tentando colocar o vídeo no ar, mas problemas técnicos acontecem. Realmente a gente está a mercê aí da internet, das conexões. Olha lá. E faço um site Eu acho que agora vai, gente. Bem-vinda, Andréia. Eu fiz uma viagem pela Noruega há 5 anos e foi uma viagem que eu cruzei o país sem usar avião. É um país grande e eu fui até a costa noroeste, desci por vários fiordes e voltei a Oslo. Isso foi em 10 dias e eu usei ônibus, carro, barco e trem. Não usei avião. Bom, como foi a minha viagem e por que eu escolhi esses meios de transporte? Eu escolhi porque eu queria ver cenários da estrada, que as estradas na Noruega são lindíssimas, então só isso já é uma viagem. Subi primeiramente de Oslo até Ålesund, que é a costa que fica na costa noroeste. É uma cidade lindíssima, ela foi destruída por um incêndio no século XX e depois reconstruída em estilo Art Nouveau. Ela é toda colorida, charmosa, fica na beira do fiord. Eu indico pelo menos 3 noites em Ålesund. Lá eu fiz um passeio também muito bacana, que é uma expedição até a Ilha dos Pássaros. É um safari pelo mar e você visita essa ilha onde tem puffins aos montes. Puffin é o papagaio do mar. É uma ave rara no mundo, tem em alguns lugares. E na Noruega, a maior concentração de puffins fica nessa Ilha dos Pássaros. Eu amei, porque eu sou uma pessoa que ama ver animais no seu habitat natural. Então, para mim, foi o passeio de Ålesund, essa ilha. Enfim, de Ålesund, eu peguei um carro, aluguei um carro lá e fui descendo por vários fiordes. Na hora que você vai andando de carro pela Noruega, você tem que parar, porque muitos pontos são mirantes mesmo, para você fotografar fiordes. É lindíssima a estrada. Você corta com ferry, né? Você embarca o carro em ferries e vai cortando pela água também. De lá, eu cheguei em um dos fiordes que é Geiranger. É um dos mais famosos do mundo, ele aparece em vários filmes. E Geiranger é um fiord que tem paredões de 2.000 metros de cada lado. E um dos passeios que eu fiz lá, que eu amei e indico, é um caiaque no meio desses paredões, no qual saem cascatas, tem várias cascatas famosas, tal. Esse passeio de caiaque no meio do fiord é super indicado e não é nada difícil. Mas eu nunca fiz caiaque, não tem problema. Pode ir lá que você vai fazer com o instrutor do lado, não tem perigo nenhum. Enfim, em Geiranger eu passei mais uma noite, hoje eu passaria mais 2 ou 3 noites, não ficaria uma só. De lá eu peguei meu carro e segui a estrada, passei por outros fiordes e cheguei a Bergen. Bergen é uma cidade que inspirou Frozen, para vocês terem uma ideia do quanto ela é charmosa. Ela é uma cidade que tem barzinhos, ela tem uma vida noturna também, então eu indico umas 3 noites lá para fazer vários passeios, subir as montanhas famosas em Bergen. De lá, eu peguei um passeio que se chama Norway in a Nutshell. É um passeio que une, você pode pegar de vários pontos do país, mas eu peguei o trecho de Bergen até Oslo, com paradas no meio. É um passeio que une um pacote barco, ônibus, trem, barco, ônibus e trem. Você começa, dependendo do seu trecho, você começa com um desses transportes. Eu peguei um ferry que vai até Flø. Flø é uma parada obrigatória no meio do caminho desse Norway in a Nutshell. Muita gente acaba passando batido por Flã, para lá, tira umas fotos e vai embora horas depois. Eu indico você dormir pelo menos uma noite lá, eu dormiria 2 hoje, para poder fazer as trilhas de bike, as trilhas, subir a montanha, ir ao mirante. É um lugar, é um vilarejo pequenininho, mas lindíssimo, assim, também de conto de fadas. Então, de Flã, eu cheguei de barco em Flã. De Flã, eu peguei um trem, que é um dos trechos de trem considerados um dos mais lindos da Europa, que vai de Flã até Oslo. Nesse trecho você passa por picos nevados, você passa por cascatas, ele é um trem panorâmico mesmo, maravilhoso. Bom, de lá eu peguei esse trem e cheguei a Oslo e acabou a minha viagem de 10 dias pela Noruega. Eu indico muito você pegar esse meio de transporte do que avião para conhecer as estradas e para ter uma visão ampla do que é o país por meio dos fiordes.
André me fez me recordar aqui da minha experiência. Eu também fiz essa experiência Norway in Nutshell. Eu fui sozinha, então é uma experiência que dá para fazer tanto acompanhada, quanto sozinha, quanto com família. Esse trajeto de barco, trem e ônibus é muito acessível, é muito fácil, realmente é tudo certinho, horário programado, e não tem erro, assim. Se você não fala tanto inglês, você consegue se virar. E me lembrou que realmente a Noruega ela tem que ser apreciada realmente olhando a natureza. Então, se você for para a Noruega, de preferência, faça aí ou uma road trip com carro, ou então a sua viagem seja por trem, por ônibus, principalmente por barco, para você poder realmente estar na Noruega. Em falar em estar na Noruega e aproveitar o que a Noruega te oferece, eu chamo o próximo painel. O próximo painel vai falar também das experiências, vai falar sobre os hotéis da Noruega, que inclusive me chamaram muita atenção. Eu vou falar agora com a Maria Larcon e a Liliana, que vão poder falar com a gente um pouquinho em português. Bueno, empezamos aqui em português, pero podemos hablar um pouquinho portunhol, não hace falta. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, buenos días o bueno, buenas tardes por acá, ¿no? ¿Verdad? Sí, Tenemos un buen fuso día, de 4 Brasil. horas, ¿no? Aqui, Buenos días, Argentina. aqui já são como 2:15 quase, sim. A diferença é um bocadinho. E então por aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Aqui tudo calor, por aí o friozinho já chegou, né? Já E para estou isso a gente vai falar que as experiências da Noruega, mesmo no frio, são incríveis, né? E agora eu vou deixar para vocês começar essa apresentação já com essa foto aí, ó, para falar um dos espetáculos mais incríveis que eu pude ver, que é o espetáculo da Aurora Boreal. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês e começa a apresentação. Ora, então, Boa muito tarde. obrigada. Vamos... já conseguem ver a apresentação, correto? Estamos conseguindo ver uma tela preta, mas já, agora sim, nossa equipe técnica é maravilhosa, eles são super rápidos. Ora, então, muito obrigada pelo convite, para nós é um gosto estar convosco e, como a Gi disse, vamos apresentar um bocadinho do que é o destino Noruega, vamos falar um bocadinho entre português e espanhol. Se estivermos a falar muito rápido ou qualquer dúvida, por favor, Gi, interrompa-nos e avise-nos, ok? Sem problema nenhum. Ora, então, nosotros, empezamos con el español quizás, ¿no? Vale. Somos una DMC con base en Copenhague y nosotros operamos con todo lo que es los nórdicos, ¿ok? Somos especialistas en lo que es Escandinavia, Islandia, Groenlandia, Faroe y los Bálticos. Nuestra base está aquí en Copenhague, donde tenemos la oficina principal. Y bueno, María Larcón, que ya tiene muchos años trabajando con lo que es Latinoamérica, y yo también trabajando con lo que es Brasil y, bueno, y Latinoamérica también, estamos encargadas del mercado de lengua portuguesa, habla portuguesa y de habla hispana, ¿no? Aquí van a tener nuestros contactos y ya después en las meeting room les invitamos a que nos escriban, a que nos hagan sus preguntas y que sepan un poquito más de lo que tenemos para ofrecer nosotros, ¿ok? Y ahora mismo estoy contestando sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en BOS? Nosotros, en realidad, de lo que es nuestros destinos, hacemos un poquito de todo, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias salidas garantizadas, que son en portugués y en español. Tenemos en diferentes idiomas porque la compañía tiene diferentes departamentos, desde inglés, Asia, francés, pero nosotros, bueno, estamos con el portugués y el español y tenemos nuestras salidas garantizadas con nuestro idioma. Trabajamos mucho con lo que es el FIT, con los viajes temáticos, con lo que son productos más específicos y más para un segmento más exclusivo, ¿no? Trabajamos también con lo que es el segmento más alto, el lujo, lo más exclusivo, con lo que es el MICE, los incentivos, bueno, series y grupos ad hoc, y lo que son también los free and post de excursiones de cruceros. María acá, todos los destinos de tierra. María acá es la persona que se encarga un poco más de lo que es el FIT, y yo soy la persona que se encarga un poco más de lo que es el grupo o de lo que son las salidas garantizadas. O sea, pero cualquier cosa para las dos, y bueno, y ya entre nosotras.
En lo que es el producto, como les estábamos diciendo, dentro de nuestros destinos y de lo que es Noruega, obviamente, tenemos ¿cómo se dice? Una variedad amplia de diferentes productos que ofrecemos, ¿no? Tenemos siempre incluimos desde la transportación, lo que es la gastronomía, el alojamiento, bueno, los cruceros también, y bueno, y lo que a nosotros, de hecho, nos importa, lo que es nuestro enfoque, es la experiencia, ¿no? Y es en eso que intentamos siempre hacerle como la parte principal de cualquier producto que preparemos nosotros, ¿no? Es que la experiencia que el pasajero vaya a tener sea lo mejor de lo mejor. Bueno, como todos hemos experimentado, el año 2020 ha resultado ser totalmente diferente a lo que se esperaba. ¿Okay? Todos conocemos acerca de la pandemia, del COVID, de toda la situación, cómo ha afectado a miles y miles de familias, pérdidas de muchos seres humanos, y desde el punto de vista de la industria, también muchas pérdidas de agencias, de colegas que han dejado de trabajar. Ahora muy difícil. Ha sido todo muy convulso, ha sido todo muy triste. Y bueno, en primer lugar quiero mandar nuestra fuerza, nuestra energía a todas esas personas que hayan sido directamente afectadas. Y por otra parte, este periodo ha sido un año de desafíos masivos y de mucho aprendizaje. Hemos tenido mucho tiempo los especialistas de nuestra empresa de revisar, de crear, de idear cosas nuevas que se vinculen con la situación que se ha producido a nivel mundial. En este tiempo que hemos estado viviendo, la palabra clave ha sido reinventarse. Desarrollarnos, crear vínculos, crear esa experiencia que le permita a nuestros clientes tener el máximo de seguridad. Noruega es un país que ante toda esta situación se encuentra preparado, ha aplicado todos los protocolos para mantener lo que es el cuidado del turista, y en este caso nosotros en todo este desarrollo que hemos tenido tenemos una colega en Argentina que nos dijo una palabra clave: este es el tiempo de la siembra. Sí. Y es en ese sentido que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Bueno, y como está diciendo María, por eso en el desarrollo de nuevos productos, que estamos yendo mucho también a lo que es la sustainability, sostenible en español, sustentabilidad en español, perdón. Sí. Y bueno, y en eso también desarrollar productos que den la confianza y que la persona quiera volver a viajar sin tener el miedo, ¿no? Y que claro que para eso hay una research que uno tiene que tener de hotelería, de actividades, de productos que quizás están un poco más alejados o que quizás están más en la naturaleza o que quizás le va a proporcionar una experiencia única y increíble, pero que la gente no tiene que estar en partes con tanta confusión, ¿no? Que puede estar en su tranquilidad y, bueno, y viajar, y hasta que sea, por ejemplo, con el Fly and Drive, que es algo que se está poniendo también bastante como usual ahorita, que le da la tranquilidad a la gente, o tener grupitos más pequeños para viajar. Y bueno, y es también en ese plan que les vamos a compartir un poquito de hotelería diferente que tenemos, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que vamos a hacer es un poquito resumir algunas experiencias que podemos utilizar en toda esta situación, sin dejar, por supuesto, todo lo que es la hotelería normal que siempre hemos
utilizado en todas las ciudades y los diferentes lugares de Noruega. Pero en este momento vamos a mostrar algunos ejemplos que nos pueden alejar un poquito de, como decía Lía, de lo que es el centro de una ciudad, de la aglomeración de los turistas y bueno, previendo todo esto. Y en este caso hablamos del Hotel Sol Strandbad que se encuentra a unos 30 kilómetros de Bergen. Es muy cerca, se encuentra en las orillas del fiordo, Bjørnefjord, y tiene una posibilidad, da muchas posibilidades de experiencias, ¿ok? Es un lugar más abierto, donde hay mucho más aire puro, pudiéramos decir. Mucha naturaleza, y donde se pueden practicar muchísimas experiencias. Y ya para no hablar de las vistas. Bueno, ya para no hablar de las vistas que son increíbles. Lo dicen todo, por supuesto. Pero bueno, pero eso también es un poco de lo que es Noruega, que es casi que no importa dónde se va, la naturaleza está con nosotros en donde uno esté, ¿no? Y las vistas siempre van a ser increíbles, ¿no? Aquí tenemos las vistas desde el hotel, y bueno, y aquí tenemos las cosas más, el alojamiento más diferente, ¿no? Este tipo de alojamiento es mucho por la experiencia que uno va a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí cerquita de Trondheim tenemos el Trondheim, que está en Verdal, cerca de Trondheim. Después tenemos acá el Pantry Top, que está como a 2 horas de Oslo. Este hotel acá, que está de hecho a 20 minutos de lo que es Suecia, recibió muchísimos galardones, awards de arquitectura por acá, por Europa. Precisamente por su design que está. O sea, de todos acá que estamos viendo, lo que vamos a tener es la experiencia única de estar isolados en el medio de la naturaleza, con toda la comodidad, con todo el conforto y bueno, y estar con la naturaleza pura, sin aglomeración, sin confusiones y bueno, y disfrutando de lo que son los paisajes increíbles de Noruega. Y aquí también ves que el Pantry Top está muy cerca de Hamar, donde se encuentra uno de los museos medievales más importantes de Noruega y donde también se encuentra el lago Mellosa, que es uno de los más profundos, ya estamos hablando de Europa y más importantes de Noruega. Muy bien. Entonces, ese de acá, tengo que admitir que este acá particularmente me encanta, la experiencia de Namsen Salmon and Train. Imagínense la experiencia de quedarse en un vagón que antiguamente funcionaba perfecto, transportó miles de gentes y bueno, fue adaptado. Los señores que tienen la granja de los salmones lo adaptaron. Y bueno, lo que pasa es que adentro tiene todo el conforto, toda la comodidad, respetando lo que es la esencia del vagón, ¿no? Del tren. Pero bueno, ahí se pueden quedar alojados. Y lo más padre es poder combinar como la experiencia de la granja del salmón, que pueden pescar su salmón, y después quedarse alojado allá en el tren. Justamente Namsen es uno de los ríos salmoneros de Noruega de mayor importancia y bueno, como información ya saben que la pesca de salmón es más para la etapa de verano. Y bueno, después tenemos acá en Nesna lo que es el Gland Abus, que es el Boathouse. Eso es algo también que personalmente me encanta, en que uno tiene toda la comodidad de un hotel, ¿no? Con jacuzzi, con sauna, con la habitación súper bonita, súper hermosa, cómoda, y todo esto en un barco, como si fuera una plataforma sobre el agua. Y bueno, y estamos disfrutando de las vistas. Y esto, a ver, esto por ejemplo es en Nesna, pero hay por diferentes partes de Noruega, ¿eh? Hay varios. Aquí abajo tenemos después lo que es Jovet Landscape Hotel, que está cerca de Norddal y como a 1 hora y media de Alsund. Y después
tenemos el famoso Kirkenes Hotel. Ese acá probablemente será conocido por muchos de ustedes, que es el hotel de hielo que está en el norte de Noruega. Y bueno, también en estos momentos, y con más razones todavía, las experiencias al aire libre forman parte de, le queremos dar la prioridad. Y bueno, tenemos, por ejemplo, el avistamiento de ballenas, el ciclismo, lo que son el trekking, lo que es el senderismo, lo que es el biking. Y bueno, las encantadoras. La más famosa de Noruega. Sí, las lindas, hermosas. Aquí las tenemos. Que bueno, que inclusivamente para ver las auroras, lo que de hecho uno necesita es estar alejado de la sociedad, ¿no? Sin aglomeramiento, sin mucha gente alrededor, sin luces, sin contaminación humana, para que de hecho uno lo pueda ver. Así, cuanto más aislados, mejor. Y hay muchísimas actividades de observación. Y que aquí tenemos, por ejemplo... Y bueno, un poco las actividades tradicionales, claro, porque de momento no podemos hacer una boda al estilo vikingo, podemos ser vikingos por un día y imagínense Noruega, cuánta posibilidad, cuánta alternativa nos da para vivir una experiencia como esta, tan bonita para las parejas, para las familias, para los grupos, porque es una experiencia inolvidable. Sí, claro. Para los amantes de todo. Noruega tiene un poquito para todo. Para que le encante el cangrejo real, para los más radicales, snowmobile, que es algo muy, muy, muy común para el norte. El rafting, las canoas, el kayak, que son actividades que ¿Y cómo? Muy al aire libre, muy independientes. Eso es. Y como lo ven, siempre rodeados por estas vistas increíbles, que ya siempre será parte de cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier simple o sencillo paseo que se haga por Noruega. Y bueno, y acá los increíbles fiordos, que la fotografía, claro está, ¿no? Que uno tiene que recordar y registrar el momento. Y bueno, y ha sido una manera muy general, era lo que les queríamos, bueno, compartir con ustedes un poquito más del destino y también ver cómo, compartirles cómo nosotros estamos viendo la situación y de qué manera está reaccionando BOS perante todo eso. Y bueno, y de decirles que acá estamos. Vamos a estar en la meeting room esperando sus preguntas, esperando sus consultas y ahorita vamos a salir de la presentación. Y esperando ustedes nos digan, nos comenten, nos pregunten. G. Gracias, María. Gracias, Liliana. Como bueno hablar un poquito de experiencias de hoteles en Noruega. Bueno, yo estuve en algunos hoteles fantásticos, como por ejemplo en Gudvangen. Es un hotel que tenías un cuarto claraboya que podría mirar por toda la noche el fiord. Bueno, temos aqui uns comentários, a gente tem alguns comentários de pessoas que entraram aqui, bem-vindos a quem entrou nessa live. A Bárbara Piccolo, que experiência única, é a cara da nossa empresa, olha que legal. La aurora boreal é perfeita para todo esse tempo de pandemia. É verdade, Noruega é um destino realmente que você pode ir com segurança, porque não tem aglomeração. Eu fui 2 vezes, nas 2 vezes que eu fui, não tem aquele turismo massificado quando a gente vê em outros lugares. Realmente é um destino que você consegue ir sozinha, com a sua família, e que consegue ficar nos lugares mais preservados. A Laura Rodrigues também compartilhando aqui a live. Uou, maravilhosa live. E o Patrick falando, realmente morro de vontade de conhecer a Noruega. Marina, da MZ Viagens. Lembrando que a Maria e a Liliana estão no chat juntos para falar com vocês. E antes de eu anunciar aqui o próximo Flash Testimony, que é um vídeo testimonial de alguns influenciadores que já foram para a Noruega,
eu queria alertar vocês para não deixarem de participar do chat rooms, que vai ser muito importante para que vocês façam parte do sorteio que vai acontecer no final, com a Denise, do Escandinavo. A Denise, que vai estar no final preparando uma delícia para a gente aqui, para deixar a gente com água na boca, e principalmente ela que vai deixar aí o vencedor escolhido aí, vai ganhar 2 colheres, que são bem semelhantes, né? Eu acredito, bem iguais ao que os vikings usavam, então é muito bacana você ter um desses produtos nórdicos na sua casa. Para isso, você tem que estar inscrito aqui na plataforma da Boreal Mundo, você tem que estar em pelo menos 3 chats, interagindo com as pessoas, com os nossos anfitriões, e no final, a pessoa que mais se engajar vai ser o grande vencedor. E lembrar que também a gente tem a possibilidade de fazer esses networks, você que é de agência, ou você quer ir particularmente para a Noruega, fechar alguns pacotes especiais, essa é a oferta do dia, tá bom, gente? Olha, são 10h33 agora. A Maria e a Liliana, infelizmente, tiveram uma conexão agora ruim, não conseguiram voltar para falar comigo, mas eu quero agradecer a presença delas, a apresentação foi realmente excelente. Imagina ir para um hotel e ver a aurora boreal de dentro do seu hotel. É possível, sim. Então, a gente agradece toda a participação delas nesse momento. A gente já vai chamar aqui, daqui uns 3 minutinhos, o vídeo que será da Fernanda, a Fernanda que é influenciadora de viagens, e ela viaja o mundo com o blog dela, Viajando com Amor. E ela que vai falar das experiências que ela teve pela Noruega, passando pelos fiordes. Por isso que eu fiz uma primeira pergunta lá no começo da live, se era seguro andar de carro pela Noruega. Porque se você gosta de dirigir, pode ser uma oportunidade para você ir para a Noruega, contemplar aí a natureza, vendo não só os fiordes, mas grandes cachoeiras que passam pelo caminho, nas estradas da Noruega, de carro. E o bacana é que a Noruega, gente, tem a possibilidade de você parar o carro em vários lugares, né? O motorhome. Aí, olha só quem voltou. Oi, desculpa. Pedimos imensa Não passa nada, tranquila. Foi abaixo e nós estávamos aqui a tentar recuperar. Estas tecnologias têm os seus problemas, hein? Mas não sei se há alguma questão, se reparou, se havia algum comentário ou alguém tem alguma dúvida. É isso que eu queria deixar para as pessoas. Podem deixar as perguntas aqui na live também. Eu vou perguntando sempre no final, assim, das nossas apresentações. Olha, vamos lá. É uma pergunta, eu não sei se cabe às meninas responderem nesse momento, mas vamos tentar ajudar a responder. O Eduardo está perguntando se tem alguma previsão dos brasileiros poderem entrar na Noruega. Ele tinha tem uma viagem para lá em fevereiro, mas sem vacina nem pensar. Estoy respondiendo por el chat, sí, por el chat room, que están preguntando varios, ¿no? Sim, qualquer coisa que precisem, podem ir à meeting room, que a Maria está no ativo. Em relação às previsões, para dizer a verdade, Gisela, é um bocadinho complicado, obviamente, prever neste momento, porque a situação muda de um dia para o outro, não é? Depois até termos, de facto, a vacina e até haver como um consenso nos diferentes países e tudo isso, vai ser complicado. Porque, por exemplo, ainda quando é que foi? Foi ainda ontem, por exemplo, houve de novo uma conferência de imprensa e as coisas aqui na Dinamarca, por exemplo, já voltámos a alterar algumas das restrições, mesmo para os residentes, claro, e para quem vem. E neste momento ainda estamos a falar do que é a Europa, não é? Por isso, para não Europa, ainda vai ser um bocadinho mais complicado. Nós queremos manter o positivismo, queremos acreditar. Claro. Sempre. Queremos acreditar que, oxalá, para o verão já possa haver qualquer... Pero, por ejemplo, podemos planear, porque una viaje para Noruega necesita planear un poco de tiempo antes, porque es mucha cosa para ver. Entonces, por ejemplo, si con optimismo, positivismo de año que viene la vacuna estás por aquí, por ejemplo, tú puedes planear ahora para, por ejemplo, el final de año de 2021. Entonces... Sí, eso es. Y gracias por tocar en ese punto, G, porque es muy importante. Porque sí, principalmente porque ahorita
que las fronteras están cerradas, la gente no puede viajar, pero así que abran, la gente está con un hambre de viaje. Y si hay lugares como en Noruega, en esta hotelería más específica de hoteles de hielo, de iglos, de cabañas, donde la disponibilidad es muy difícil, imagínense cuando, abriendo las fronteras, que la gente pueda viajar. Y entonces, se lo empezamos a hacer desde ahorita, es asegurarnos que lo vamos a tener. Y bueno. Y los precios son mejores, porque ahora las personas están viajando, entonces tú puedes tener un precio más bacana para viajar. Sí, y la verdad es que sí, para Noruega, aunque sea un destino escandinavo y que, bueno, sabemos que es un destino un poquito más caro, la verdad es que sí se puede tener opción para un poquito casi todas las carteras. Hay para todos los de rangos de dinero, ¿no? Sí. Bueno, tengo que ahora llamar un otro video, pero muchas gracias, muy obrigada, Liliana. Espero encontrarles en la próxima viaje para Noruega. Aí avisa, ok? Tchau, tchau. Besos. Muito bacana a alegria dessas pessoas, parece brasileiro, né? São super alto astral, então é isso. Já começa a planejar agora a sua viagem, já entra no chat room, conversa com as meninas, porque é importante você planejar pelo menos um ano antes para poder ir. E se você quer contemplar a aurora boreal, realmente vai ter que ser a partir de outubro do ano que vem, que é quando começam as temporadas da aurora boreal. Então dá tempo para você se planejar e já começar a montar a sua viagem. Agora a gente vai de vídeo, um vídeo de um vídeo muito bacana da Fernanda, que ela é influenciadora de viagens, do Viajando com Amor, e ela passou pela Noruega e vai contar um pouquinho do detalhe dessa viagem para a gente. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Arantes, sou produtora de conteúdo no segmento de viagem, tenho uma página no Instagram, Viajando com Amor, já visitei 47 países e estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre Noruega, que foi um dos países que eu mais amei conhecer. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência por lá. Eu tive o prazer de visitar a Noruega 2 vezes. Fui uma vez no verão e outra vez no inverno. E assim, são 2 mundos completamente diferentes, no verão e no inverno, justamente por causa do clima, luminosidade, enfim. No verão é possível você ver o famoso sol da meia-noite, que é o fenômeno que, assim, o sol não se põe, né, e fica claro o tempo todo. E no inverno é possível você ver o outro fenômeno da natureza, que é a aurora boreal. Enfim, vou contar um pouquinho para vocês, já chego na parte da aurora, que foi uma experiência maravilhosa. A primeira vez que eu fui para a Noruega foi no verão, e o objetivo principal era fazer as trilhas, que só podem ser feitas no verão, de junho a setembro. Então, o objetivo era fiordes e trilhas. A gente foi em julho, eu fiquei 10 dias no país, nessa primeira vez, aluguei um carro em Oslo, e minha primeira parada foi a cidadezinha de Flan. É uma cidadezinha bem pequenininha, na beira de um fiord maravilhoso, que é um fiord considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Eu vou deixar o nome do fiord aqui para vocês, porque eu não vou soletrá-lo, muito difícil, não quero errar. Enfim, a gente teve o prazer de conhecer esse fiord maravilhoso, de fazer um passeio de barco pelo fiord e com degustação de queijos também, que é um outro forte da Noruega. Enfim, a gente teve uma experiência incrível na cidadezinha de Flan, e de lá a gente já partiu para a cidade de Oda. Oda é a cidade base para a trilha de Trolltunga, que é uma das trilhas mais famosas da Noruega e também uma das trilhas mais desafiadoras. Foi uma trilha de 30 quilômetros no total. A gente fez essa trilha em 12 horas. São 15 quilômetros para subir, 15 quilômetros para descer. E, gente, vale todo o esforço, tá? Foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, foi ter feito essa trilha. Então, vale qualquer esforço. Fica a dica para quem estava com dúvida de conhecer ou não. Então, a gente fez a trilha de Trolltunga, né, na cidade de Oda, e de Oda a gente foi para a cidade de Stavanger. Stavanger também é a cidade base para outras 2 trilhas que eu queria fazer, que era a trilha de Kijerag e a trilha da Puppet Rock, porque Stolen. Eu não contava que eu ia ficar tão cansada com a trilha de Trolltunga, então a gente não conseguiu fazer a trilha de Kijerag, que eu tinha programado para o dia seguinte. Então fica a dica, quem for programar o roteiro, deixa no mínimo um dia de descanso entre uma trilha e outra. A gente não conseguiu fazer a trilha de Kijerag, mas no dia seguinte a gente fez a trilha de Porque Stolen, Puppet Rock.
é uma trilha bem mais tranquila, são 8 quilômetros só, a gente viu crianças e idosos fazendo, mas assim, a vista também não deixa de ser espetacular. Vista de cima, né, de um outro fiord maravilhoso. Então, depois de Stavanger, a gente também curtiu um pouquinho a cidade, que é linda, e de lá a gente foi para Oslo, ficou alguns dias em Oslo explorando a capital, e esse foi o roteiro da minha primeira vez na Noruega. A gente amou tanto esse país que 6 meses depois, em março, no inverno, a gente voltou para a Noruega, só que dessa vez com o intuito de ver e caçar a aurora boreal. Noruega é referência, né, de destino quando a gente pensa em aurora boreal, e a gente foi para Tromsø. Tromsø é uma das melhores cidades do mundo, que tem um dos melhores microclimas para você ver a aurora boreal. Então a gente foi para Tromsø, ficou mais 5 noites lá em Tromsø, e a gente conseguiu ver a Dama da Noite. A gente fez uma famosa excursão, não é excursão, é um passeio de caça à aurora boreal, em que a gente sai da cidade, o céu na cidade estava fechado, então a gente saiu em busca da aurora boreal em algum lugar que o céu estivesse aberto e tivesse condições de ver a aurora. Isso tudo com um guia, né? Levou a gente conseguiu ver a Dama da Noite. E assim, outra experiência surreal foi ter visto a aurora com os meus próprios olhos, assim, eu nem acredito quando eu vejo as fotos. É uma experiência que todo mundo tem que ter um dia na vida. Então, foi mais uma experiência, né, que a gente conseguiu colocar na listinha da Noruega. Ou seja, gente, é um país completo que você pode visitar tanto no verão quanto no inverno, sem falar nas pessoas super receptivas, na culinária maravilhosa, enfim. Espero que eu tenha instigado vocês a conhecer a Noruega ou revisitar a Noruega e explorar um cantinho diferente, porque eu tô louca para voltar e conhecer outras regiões que eu ainda não fui. E é isso. Espero que aproveitem e um beijo. Que experiência, Fernanda! Me lembrei da minha experiência da aurora boreal. Eu fui esse ano ver as luzes do norte. É a coisa mais incrível que eu já vi na vida. Você pode ver de alguns pontos da Noruega a aurora boreal. Na cidade de Tromsø, como ela foi, eu também fui para Tromsø. Tem a ilha de Senja também, que é uma ilha que você pode não só ver a aurora boreal, mas contemplar a natureza, animais, realmente que você encontra só na Noruega. É uma experiência realmente inesquecível. Bom, em falar em experiência inesquecível, são os fiordes. E é o tema do nosso próximo painel, The Next Show. I invite for Marianne for the next live. I will call to the next speaker to start the live, Marianne Johnson. This speaker, this live, will showcase different aspects for nature and culture of in Fjord, Norway. And of course, an incredible, amazing landscapes of this country. Welcome. Hi, sorry, I was unmuted. I was muted. Hi, nice to see you. Thank you. I'm Marianne from Bergen here. I'm Bergen. Bergen, it's an amazing place. It's a beautiful, rain a lot, but it's a place I love it. Marianne, you can start your show now, and good luck. Yes, thank you. Thank you. I hope you see everything correct now. Thank you for the introduction, and welcome to the Norway Digital Day in Brazil and South America. I am Marianne, and I am happy to be the Director of Sales with Fjord Norway. And I'm glad so many of you decided to spend these hours with us today. Well, where is Fjord Norway? Maybe most of you know, but here is Norway, and Fjord Norway is here on the western coast of Norway. But first, I would like to tell you a little bit about my company, Fjord Norway. We were founded in '93. We are the official tourist board of the fjords.
We work for 3 counties in the Western Norway and 13 destinations we represent when we do shows like this. We are the official management for the Fjord Norway brand, and we do not own. Yes? You can full screen your notebook, your window. Yes. Okay. It was strange. Is it better now? Bom, a gente deu uma paradinha só para a gente melhorar a apresentação para vocês, que ela vai falar aí das fugidas aí para a gente ver essa beleza do fjord. E enquanto isso, vocês lembrem que tem os chat rooms, gente. Ok? Are you okay now? You can put into full screen? Yes, I have. On my screen, I have put it into full screen, but okay, let's try again. Sorry. Okay, let's try. Bom, I think the team of Burel, it's look to this problem technique. Gente, o pessoal da Burel está dando uma olhadinha nesse problema técnico aqui da apresentação da Marianne, e a gente já está voltando. Enquanto isso, vocês podem entrar nos chat rooms, comunicarem com as pessoas que já tiveram painel, estão todos por lá, e você pode também já estar se preparando para o grande sorteio na final desse evento tão importante. A gente está conseguindo resolver, e é muito interessante, né, a gente mostrar esses bastidores para vocês, porque realmente um evento online, ele demanda realmente uma equipe que esteja preparada para esses problemas técnicos que acontecem, e é muito bacana porque a gente acaba trazendo um pouco da realidade de realmente um bastidor de um evento. Mas eu posso falar um pouco da minha experiência pessoal do fjord. Eu pude, não só no meu trecho de Flan para Gudvangen, que são 2 pueblos, 2 povoados da Noruega que eu fiz de barco e pude contemplar grandes fiordes, mas também, ao final da minha viagem, já quase rumo a Bergen de volta, eu consegui também fazer um outro passeio por lá, pelo Norway in Nutshell, e eu consegui contemplar ainda mais a natureza dos fiordes. Mariana, I think let's try again. I think right now. Okay? Okay, we'll do. Let's try. You can share for your screen. A gente está pedindo para ela compartilhar a tela, gente, para a gente começar essa apresentação. E já tem mais influenciador falando das viagens. Então, olha só, eu vou chamar já, ao final desse painel, dessa live, um dos influenciadores de viagens que realmente eu sou apaixonada pelo conteúdo dele, é o Lip. Ele também já foi para a Noruega e ele está aqui com a gente no evento hoje para falar como foi o passeio da Noruega. Ele passou por Oslo, passou por outras cidades no interior da Noruega. Eu acredito que ele foi sozinho viajar pela Noruega também. E ainda a gente tem mais um painel mais tarde de volta a Ingunn. Ela traz um novo painel no final desse evento, que a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens, né? Na Noruega, e principalmente vai falar sobre os outlets. Então, já tem essa live. Bueno, ahora estamos empezando la presentación con Marianne. Vas a empezar un poquito sobre los fiordes y creo que ahora estás bien, estás listo. Marianne, I think it's right now. Okay. Okay? Good. Yes. Good. Hopefully, we will start again. Sorry. I want to tell you where Fjord Norway is, and this is where we are on the western coast of Norway. Well, first, my company Fjord Norway, we were founded in 1903. We are the official tourist board. We work for 3 counties and 13 destinations along the western coast.
we take care of the Fjord Norway brand. It's our responsibility to make sure that the fjords are known worldwide. We do not only work with sales like B2B that I'm responsible for, but we also work B2C and with PR. And we are working quite actively with social medias and hashtag Fjord Norway. Make sure you follow us on Facebook, Instagram, and YouTube in particular. And of course, as all companies like us, we try to fill up fjordnorway.com with as much content and inspiration as we can. So I mentioned we will show the fjords to the world. That's our main vision. But we also have a social mission. We have to profile and develop Fjord Norway as a unique place and destination to visit, so that we can contribute to creating a good place to live. This is very important to us. We have created some tools for you. I've also shared this in the chat, so we can meet there afterwards. We have a product manual. I will come back to this one. But first of all, to be able to inspire you and get the new ideas you need in your daily work, we have lots of striking photographs and videos in our image shop. We have a corporate site. Make sure that you sign up on our newsletters there. We make lots of different tour suggestions in order to make as long stay as possible in our region. We attend seminars like these, and we love this kind of digital event. And we, in a normal year, we work with fam trips, and we are about to develop together with Ingunn and Visit Norway also virtual fam trips for the future. So what about the main tool, the product manual? It is a way for us to show you how we can assist you. We tell you about Fjord Norway, also our visions for sustainable destination. I will come back to this topic. What are our focuses? What are the different seasons? A little bit about the Norwegian scenic routes, and that the fjords are open all year round, and this is very important to us. But before that, we know that there is a crisis. It's very uncertain times, and it used to be very easy to get to Fjord Norway before the corona came. But we know that the airlines have to come back, some of them at least, because Western Norway is a quite big export region. Today, it is possible to come here by plane. Of course, via Amsterdam is the best connection at the moment, or via Copenhagen with Scandinavian Airlines, SAS. And of course, daily flights between Oslo and the big cities in Fjord Norway. But it's also easy to travel around domestically in Fjord Norway. There are a great network of smaller airports. You see some of them mentioned here in the northern part of Fjord Norway and in the southern part of Fjord Norway. In wintertime, but also in summertime, of course, it has become very popular when you travel from the other side of the world over to Norway and to Scandinavia to combine a visit to the north to hunt for the northern lights, to also combine it with a fjord experience. And there is quite good connections between Bodø, Tromsø and Bergen. Traveling by public transport might not be the big preference for everybody, especially maybe not for the more high-end customer. But it is a way to travel around and quite sustainable in our region. So we really recommend you to think of that as a way to travel around in Fjord Norway. To get to Fjord Norway by train from Oslo is quite good to both Stavanger, Bergen and Åndalsnes. Åndalsnes is the Rauma Railway. Travel like the locals is more like sustainable, and we have a quite good network of express boats, buses, and public buses.
There are quite many transport and round trip companies offering very good round trips, day trips, both shorter and longer ones. And the Visit from Fabiola has been telling you a little bit about all the good experiences in the Sognefjord already. And it's also easy to travel around along the coast. Hurtigruten, you might have heard of, the coastal voyage that we have known for many, many years. But next year, Havila Kystruten Voyager will also enter this market. So traveling from Bergen and up along the coast and do land experiences there is also an option for those who are coming all the way from your country over to Norway. There are many scenic routes in Fjord Norway, 10 of them in Fjord Norway, and some of them are mentioned here. And they are, what's good with these ones is that it's out of the main roads that Norwegian travelers are more or less traveling, and they're quite scenic with very nice architectural viewpoints along the route. And I know it's important for you to know how we work with sustainability. And we have made in Fjord Norway 10 objectives for how to work with sustainability. And this is very important to us to also focus on when we work with travel trade. And you see some of the objectives here. The main focus for us now is to make sure that we still have all year round tourism here, and to make sure that the workplaces that we can offer in the fjords, that we still have vibrant live communities there. This is very, very important, and I will come back to this. These 13 destinations we have in Fjord Norway are very different from each other, and they have different seasons and different products, and we think there is a huge potential for tour operators to find more undiscovered places and more out of the tracks, the normal tracks, and some of these hidden gems as well. And as a main thing for Fjord Norway is, of course, where nature is a part of the cities, our fjord cities, our beautiful fjord cities. Stavanger, the culinary city, Bergen being the gateway to the fjords, but also a city of culture and a UNESCO city of gastronomy, and Haugesund, which is the homeland of the Viking kings. Ålesund, the Art Nouveau town and also the adventure capital, Kristiansund, the city of islands, and Molde, the city of jazz and roses. The city life is vibrant all year round. These are some examples of what is just about to be opened, hopefully this week, the world's largest gingerbread town. The bacalao, that is a big export out of Ålesund, up in the northern part of Fjord Norway, and the vibrant life, outdoor life in one of the many pubs and restaurants and nightclubs that we have. This is a rock pub called Checkpoint Charlie in Stavanger. So what is our strategic focus and sales in general? Well, I mentioned that all year round tourism is important to us. We want to help you finding the good reasons to go in the period between October to April. It's the season we call Go Viking in the fjords, and it's not about the Vikings. It's about traveling like the Vikings did and meeting the people and seeing the fjords in a different way than in the main season in the summer. But we also work with extension of the shoulder seasons. That's very important to us. And we try to lift up the benefits of coming this time of the year. But also in the summer season, which has been the main season for Fjord Norway for a long time, we still have hidden gems. There are many undiscovered places along the coast and in the fjords, and we
we try to help you find these ones. We have lots of inspiration on this on our website, fjordnorway.com, in order to see maybe icons and small and mid-sized places that you have not heard about before. And all through the year, it's important for us to focus on the great adventures we can offer in this fjord landscape, with hiking, biking, kayaking, and skiing as the main activities we focus on. And actually, Fjord Norway might be the only place and region in the world where you can actually go skiing 12 months a year because of the glaciers you can go skiing on in the summertime. So what are the great things about Fjord Norway in the different seasons? Well, the blossoming in the fjord, in the Hardangerfjord here, as a beautiful thing when everything is getting green. And in the winter time, when you see the snow-capped mountain, and in the autumn time when we harvest, in particular here with the apples from the Sognefjord, Hardangerfjord, and beautiful areas where we have apple farms. This guy here, he's one of the nice farmers, local, you can meet if you go visiting the Hardangerfjord in the autumn time. It's still a lot of space in most destinations, and there are lots of benefits. There are less tourists. You can get more space and see how we live in the fjords and in the cities this time of the year, when there are festivals on, when people are still at work, not have left the country to go abroad for holiday. These are harvesting from the fjord area. But in the winter time, it is important for us to focus on what are the different experiences that you can have that makes it more authentic for you to come that time of the year. I mentioned the summer season to discover the hidden gems. Like this place here, can replace maybe the troll tongue that you have seen lots of the pictures of on social media. Himakono is a rock outside of Haugesund. It's one of many hidden treasures for those who want to experience something out of the beaten tracks. This is from Ålesund. Kayak is a big thing up there. There are many guide companies now that have been focusing on kayak trips with guiding, and there are many other activities like biking and hiking tours. Active holidays, soft adventures, there is something for everyone, and we have quite many companies that are have quite good competence on this and can offer a variety of activities all through the year. This is glacier hiking at Haugabreen in Sunnfjord. And this is an example of biking in Stavanger, the beautiful city in the southern part of Fjord Norway. This is snowshoeing in the Sognefjord. Has become very popular. There are many activities you can do without skis, like snowshoeing and dog sledging as some examples for you. Well, I also want to tell you a little bit about Norwegian luxury at the moment. What makes us even maybe more attractive than we used to be, because we have lots of space, we have fresh air, we have an authentic history, we have adventures, high quality adventures in this fjord landscape. And we have local food and drink, and that's a part of our luxury. But we also have culture and architecture that are amazing. This is from the villa of Edvard Grieg, our famous composer. And why not have a concert with the Bergen Philharmonic Orchestra, one of the oldest ones in
in the world, or have a dinner with the Viking chief in the UNESCO Nærøyfjord in the Sognefjord. Culture and architecture is an important part of the scenic routes. This is the bridge over the Vøringsfossen waterfall that was new opened in August this year. Cider safari, cider or apple prosecco, made of apples from the fjord area. Cider safari was a new product that opened and started up this summer. They will continue next year. We also have Michelin star restaurants, 3 of them in Fjord Norway, 2 in Stavanger and 1 in Bergen. Here are some examples of adventures you can also do. Lots of good hikes all through the region, kayak trips of all kinds, also for families. Some of the new things like Iceland hopping, the new Ulriken cable car in Bergen will open next year in June. Rødne, which offers a full electric catamaran in the Lysefjord out of Stavanger. And the Romsdal gondola up in the northern part of Fjord Norway, and the cider safari, as I mentioned. I also want to show you some unique spots to stay in Fjord Norway. This is a lighthouse outside of Haugesund. It's a very, very unique experience. I haven't tried it myself, but I would love to. This is the Juve Landscape Hotel. They also have a new room this year, a writer's lodge, in order to try to attract composers or authors to come and be inspired for new creative work there. Some luxury places to stay. These are all 3 belonging to the 62 North company, offering great experiences of all kinds. It's up in Ålesund, Sunnmøre area, all 3 of them. This is Hotel Norge, opened in Bergen in 2018. Nordic design, is just in the middle of the city center. A good quality, very, very nice, beautiful hotel. The same with Hotel Bergen Børs, opened in 2017, belongs to a private family who's also running some other hotels in Bergen. And the historical hotels, they have 65 hotels in Norway, and many of them are in Fjord Norway. And Opus, finally, an Edvard Grieg Heritage Hotel, very classic small hotel in the city center. They offer also a very popular afternoon teas in the weekends and in the summertime. So with that said, I couldn't give you everything, but I hope I have managed to inspire you a little bit on what we can offer in Fjord Norway. I am here to help you. Come and talk to me in the chat afterwards. And welcome to Fjord Norway. Thank you. Sorry, my sound. That's okay. I repeat my question. The hotels in Norway are different experience, no? Autumns, yes, definitely. That's when we have these beautiful 4 different colors: red, brown, yellow, and it's an orange normally. And it's it's also that season we can have 4 seasons in one day. But the colorful landscape is fantastic. People stay in this live, in this event, you can
talking with her about Norway experience hotels. Eu estava dizendo aqui que se vocês quiserem conversar um pouquinho mais com a Marianne, podem entrar no chat room, fazer o contato com ela, pegar aí o contato no final da apresentação, mas também tirar algumas dúvidas, já planejar a sua viagem, ver qual hotel seria o ideal para a sua viagem ou para a sua agência. Let's talk in Portuguese and talk in Spanish. Bueno, te puedes hablar un poquito con ella después de este chat en chat room. Quiero recordar que vosotros pueden participar de un sorteo que vas al final del evento. El sorteo que vas a ganar 2 objetos de Noruega. Bueno, te quiero recordar que también ahora me voy a pasar un video con un experience testimony for Influence Digital. Marianne, thank you a lot. Thank you very much, and I'm sorry about my presentation, but finally we made it. So I hope to see you here sometime on a fam trip or a virtual fam trip in the nearest future. Take care, everyone, and bye now, and I'll see you in the chat room. I see you there. Gente, agora a gente vai contar com uma apresentação em vídeo de um dos influenciadores de viagem que eu admiro, um dos influenciadores que esteve fazendo uma experiência incrível na Noruega, é o Lip do Travel Show. A gente vai apresentar e a gente já volta para falar do próximo painel. Hey, alles zusammen, out in Norden. Hola amigos queridos, como estão todos? Hey guys, how's everyone doing? Pessoal, Natal não dá para começar a falar sobre Noruega sem mencionar o Juli, que é Natal em norueguês. Para mim, sempre que começa a chegar o final do ano, quando as luzes das cidades começam a se acender, quando a gente começa a montar nossas árvores de Natal, tudo remete à Noruega. E essa primeira, juro por Deus, a primeira lembrança que vem sempre na minha cabeça. Escuta isso. No ano passado, o Visit Noruega me presenteou com o calendário do advento do Juli. Foram 24 presentes que eu tive que ir abrindo, um a cada dia, desde o primeiro dia de dezembro até o dia 24. E apesar de eu já ter ido à Noruega, gente, 2 vezes, aqueles presentes foram assim me tomando, sabe? Eu fui me encantando e descobrindo coisas incríveis. Que o Natal, por exemplo, é o segundo maior feriado da Noruega, fica só atrás do 17 de maio, dia da Constituição do país deles. Que as luzes e velas do Natal são um dos momentos mais mágicos e felizes do país. Significam muito para os noruegueses. Aprendi que o Advento, que é o período observado pelas igrejas cristãs, é o momento de preparação para o Natal. Ele começa 4 domingos antes do Natal e termina só no final de dezembro. E o que tem dentro de cada presente? Alguém tem ideia? Ó, sem spoilers, mas é o seguinte: podem vir doces, presentes ou até tarefas, tipo um desafio de fazer um cookie natalino norueguês, que foi o que aconteceu comigo. Gente, de coração vai uma dica. Quem tiver a oportunidade de passar o Natal na Noruega, sugerir para os amigos, para os clientes, eu garanto que vai ser muito top. Pô, Lipe, mas e o inverno nórdico? A neve, gente, faz parte do dia a dia dos noruegueses. Ela está nas estradas, nos telhados, nas portas das casas e até no aeroporto. Para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Oslo, por exemplo, recebe 25 milhões de pessoas por ano. Dificilmente um voo atrasa, porque apesar do acúmulo de neve nas pistas, nos aviões, tudo por conta de um esquema gigantesco e sustentável funciona super bem. É um esquema criado especificamente para isso. Agora, nessa época do ano, pena que não dá para a gente ir lá para ver, né? Mas a Noruega vira um paraíso coberto de neve. Tá? E o inverno é uma época muito divertida e gostosa de viajar para lá. Levar as crianças para aprender a esquiar, por exemplo, ou praticar outras atividades ao ar livre, tipo passeios de trenó. E como eles lidam muito bem com o inverno, a gente não tem transtornos. Tudo funciona super bem apesar da neve. Ó, metrôs, trens, estradas, atrações, tudo mega preparado e super confortável. Tem calefação até em ponto de ônibus, tá? O frio realmente não é incômodo, acaba virando uma atração por si só. Uma coisa que a gente precisa atentar é como se vestir, né? Com eles, eu aprendi a me vestir em camadas. Usar lã em vez de algodão ou poliéster e proteção contra a chuva e contra o vento. Uma jaqueta corta-vento, por exemplo, à prova d'água é fundamental ter na mala. Além de uma jaqueta grossa, calças de neve, tipo aquelas impermeáveis, combinadas com roupas térmicas por baixo, tipo segunda pele, luvas e gorro. Isso tudo já é o suficiente para a gente ficar bem quentinho e aproveitar a neve por vários dias por lá. Deixa eu falar um negócio para vocês que eu gosto muito.
o modelo de economia sustentável que tem na Noruega. Os caras conseguiram fazer isso tanto para o meio ambiente como para a economia. Só relembrando de quem que a gente está falando, tá? De um país mega progressista, de economia igualitária, pautado no respeito, confiança e união. Eles têm, por exemplo, um formato de aproximação entre empregadores e funcionários que reverbera num super nível de confiança em toda a sociedade. Levam muito a sério, por exemplo, a inclusão e manutenção das mulheres no mercado de trabalho. E ó que a história do país também foi escrita por agricultores, pescadores e navegadores. Alguma semelhança? Ou seja, se eles uniram e juntos conseguiram chegar a esses estándares e aprenderam a aproveitar, utilizar e respeitar a natureza. E hoje, ó, dá uma lição de sustentabilidade para o mundo inteiro, né, gente? Nós estamos falando de inverno, né? Então vamos falar um pouco de natureza e esqui. O esqui é paixão nacional. As crianças, a partir dos 3 anos de idade, já aprendem a esquiar. Para os noruegueses, o esqui é tão importante como o futebol para nós aqui no Brasil, tá? Vocês vão ver quando vocês forem. A gente consegue se divertir super bem, é seguro. Seja qual for a idade da pessoa, a gente descobre que esqui não é só para profissional olímpico, não, gente. Seja em pistas tranquilas com aulas de esqui, ou em pistas mais radicais, esqui alpino ou parques para snowboard. São muitos os resorts de esqui espalhados por todo o país. Inclusive tem um pertinho de Oslo. Ele se chama Oslo Winter Park. Está a 20 minutinhos do centro de Oslo. Dá para a gente até de transporte público. Esse é ótimo para quem nunca esquiou, quer experimentar essa experiência pertinho da cidade. E, gente, todos os resorts foram super pensados para as famílias, principalmente com crianças pequenas, tá? Agora, no norte do país, tem uma coisa incrível. A aurora boreal. É muito legal no inverno norueguês e ver a aurora boreal, pessoal. É uma sensação muito louca. Você está num lugar onde as noites de inverno são super longas, do meio de novembro até o final de janeiro. Em algumas partes do norte da Noruega, o sol nem sequer chega a nascer, tá? Em compensação, as luzes da aurora boreal dançando assim em cima das nossas cabeças e aquele monte de vela iluminando as casas das cidadezinhas, meu, é difícil não se emocionar. Daí, né, a gente vai se dar conta de que, apesar de estar num dos países mais tecnológicos e modernos do planeta, tem de quebra esse espetáculo incrível da natureza para somar essa experiência por lá. Outra coisa que eu adoro são os fiordes. E é justamente nesse período também que acontece a temporada dos Vikings, que é a época certa para conhecer os fiordes, gente, que ficam lindíssimos com as montanhas de quase 1000 metros de altura, refletindo branquinhas ali nas águas. Vamos lá então, né? O que eu conheço por lá que eu adoro? Eu já estive em Bergen, que é classificada por eles como a cidade mais bonita do país. Lá, eu peguei um esquema muito doido. Eu fiz o Norway in a Nutshell, que, aliás, eu super recomendo, tá? É um passeio seguinte, ó. É uma aventura, na verdade, o dia inteiro. Você primeiro pega um trem, depois você pega um ônibus, depois você pega um barco, depois você pega de novo um trem. E ele leva a gente de Bergen até Oslo, que, aliás, na minha opinião, sim, é a cidade mais incrível da Noruega. Oslo é ultramoderna, cheia de prédios inteligentes. O Opera House, por exemplo, é o mais impressionante que eu já vi na vida. Tudo contrastando muito com o restante da Europa, né, pessoal? Que é toda clássica, com algumas exceções, ok, mas é geralmente toda clássica. E eu quero, ó, já que eu estou para a Noruega, eu já estou com saudade, eu quero voltar para a Noruega assim que as fronteiras reabrirem. Ainda quero conhecer Alesund, Stavanger, Trondheim, Tromsø e as ilhas Lofoten lá no norte. Até porque, como a Noruega é bem maior do que a gente imagina, não dá para conhecer tudo numa viagem só. Gente, para terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês de coração. Como criador de conteúdo de viagens, eu adoro viajar para lugares onde a gente aprende com os outros, sabe? Tenta entender o que acontece, o que aconteceu por ali. Daí, quando a gente volta, é assunto que não acaba mais. E eu digo mais, quem tiver a felicidade de poder vivenciar tudo isso junto com seus filhos, ou com seus pais, parentes, amigos, vai notar como as pessoas crescem intelectualmente. Como esse tipo de rolê abre demais a cabeça da gente em relação a tudo e a todos, viu? Não por mim. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser assistir os vídeos que eu comentei aqui e ainda não me conhece, estão lá no meu canal, tá lá no YouTube, se chama Lip Travel Show. Obrigado, gente. Beijos. Virou mundo. Obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Guyun, os noruegueses. Fui, pessoal. Tchau.
Voltamos! E aí, estão curtindo o nosso evento? Comenta aqui se vocês estão curtindo. E eu queria saber de onde vocês estão falando. Se vocês estão falando do Brasil, fora do Brasil, comenta aqui no nosso chat, aqui do nosso canal. Se você ainda não entrou nos nossos chat rooms, entra lá para você poder fazer um network com o pessoal da Noruega, do turismo da Noruega. São diferentes experiências para você planejar a sua viagem. Se você faz parte de uma agência também, entra em contato com eles, pede o contato e assim você já começa a desbravar esse destino tão incrível como o que o Lipe acabou de dizer. Esse vídeo incrível do Lipe, que teve essa experiência, tanto também na capital Oslo, ele também fez todo esse trajeto do Norway Nutshell, que nada mais do que é conhecer a Noruega em pouco tempo, em poucos dias, de carro, ou melhor, de trem, de ônibus e de barco. E se você ainda não participou do nosso chat, melhor participar já, porque você pode participar de um sorteio que vai acontecer no final desse evento, para ganhar 2 colheres aí que simbolizam a Noruega. Vai ser a nossa chefe de cozinha, a Denise, que vai falar um pouquinho no final desse evento, vai demonstrar aí uma das delícias noruegas e vai também presentear esse vencedor. Basta entrar no site da Boreal, se inscrever nesse evento e estar presente pelo menos 3 chat rooms e também comentar aqui durante o nosso evento. E aí, vou dar uma lida nos comentários rapidamente para a gente só... Ah, olha só que bacana, o Davi está falando de Porto Alegre. Tem gente também... Olha, que tal? Natália, desde Argentina. Rio das Ostras. Bueno, qué bien. Hablamos aquí español, castellano, portugués. Bueno, vamos a empezar. La próxima llamada, el próximo chat, que es Irene, que vas a hablar un poquito de las experiencias de los outlets en Noruega. Bueno, bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui do próximo chat, que eu estou convidando a Irene, já está aparecendo aqui para a gente, ela que vai falar de uma experiência diferente na Noruega. Já ouviu falar dos outlets na Noruega, as experiências nos shoppings? Welcome, Irene! I coach next speaker to start to the lives via outlets, Norwegian shopping's experience. Welcome! Thank you, thank you. Well, hello everybody and welcome. My name is Irene and I represent today an Oslo fashion outlet, which is part of the group VIA Outlets. First of all, I would like to tell you a few details about VIA, and then I will also tell you a little bit about Oslo and our outlet. VIA Outlet has 11 premium outlets in Europe, and we are located close to attractive destinations like you already know, like Sevilla, Lisbon. Bueno, chicos y chicas, tenemos un problema técnico aquí con la internet, no pasa nada, Irene está se preparando, la equipo aqui também. Bueno, gente, a gente está aqui resolvendo um probleminha técnico na apresentação da Irene, mas já já a gente coloca ela no ar de novo para falar um pouquinho mais. E para quem está falando aqui, tem gente conversando aqui, olha só, peraí. Vamos ver de onde que o pessoal está conversando, que eu perguntei, olha só. Tem gente de Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo, pertinho de mim. Ricardo, desde Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Uruguay, Argentina? Bueno, tenemos personas del mundo entero. Have these people around the world in this chat. Well, I call with this my people. Okay, Irene, you can miss me? Yes, now it's I okay. can. Right. Okay. Oh, sorry, I was talking, No but problem. there was no... Okay, I'm sorry about that. I have to restart, but that is fine. Well, hello everybody. My name is Irene Gunderson, and I represent today Oslo Fashion Outlet, which is part of the VIA Outlet group.
Via has 11 premium outlets in Europe, and we are located close to attractive destinations like you already know, like Sevilla, Palma de Mallorca, Lisbon, Porto, Amsterdam. But we are also represented up in Scandinavia with one outlet outside of Gothenburg and the one that I work for outside of Oslo. Via's outlet's goal is to offer premium outlet shopping experience that is worth traveling for. We want to give the visitors a beautiful local experience, meaning that we bring together the best of each destination for travelers searching for a lifestyle souvenir. As well as offering world-class fashion with discounts, we also have quality restaurants with regional food, we have stylish leisure spaces, and we have premium traveler service. In a normal year, Via outlets welcome more than 30 million from all over the world. Tourism has been a key area and is for Via, and that means that we are a team of tourism managers working together. And we work with key tourism partners. For example, we work with Boarding Gate and Christina Claire in Brazil, like many of you already know. We work close with hotels and with the travel trade, like yourself, as well as we collaborate with tourism offices and organizations like Innovation Norway. I just have to change the slide. But why travel to Oslo? Well, Oslo is the capital of Norway, and it is an exciting and a beautiful city with views over the Oslo fjord and the mountain surrounding it. It's not the biggest city in the world, but it has a good compact size, and it has a lot to offer and provides the perfect setting for both exploring and relaxing. Oslo has something to offer whether you are traveling by yourself, with a family, or as a couple. There are plenty of shopping, museums, and outdoor activities to satisfy everyone. Oslo itself as a city is a combined of families, there are students and professionals who all come together to enjoy the city. So however you are traveling, you will fit right in. Oslo also is a mix of the old and the new. You will find a mix of old and new throughout the city. And as you see on the screen, the Opera House, which is just next to Bjørvika, is a new area that has come along the last decade. Otherwise, you will find plenty of old memories from in the Viking Ship Museum, as well as you'll find statues in the Vigelands Park, which is one of the top attractions in Oslo. Norwegian is also very occupied by cleanliness and fresh air, and we focus a lot on renewable energy, something that you can see throughout the city with the excessive amount of electric cars and buses. We also have an electric car to our outlet because this is important for our clients. As you see, shopping is absolutely a reason to go to Norway, even if we are not Paris or London. In the last decade, the interest for both shopping design and architecture has grown significantly. When you travel, you will see a lot of shops and faces both on home design and local producers. Or why not go for a warm souvenir that you can wear? And Norwegian fashion design is renowned for focusing on functionality and sometimes minimalism and bright colors. You should look for high quality wool and knitwear and benefit from the fact that art of knitting has long traditions in Norway. Norway is also a country where many kinds of sports activities as hiking, biking, skiing, and fishing are very popular, and many tourists come here for that reason. Norwegians are known to be quite picky when it comes to their outdoor gear and accessories. Therefore, will you find a wide selection of brands. Many of them have become internationally reputed,
And therefore, we see many tourists who come to maybe look for that Gore-Tex jacket or hiking boots, like Norrøna, Bergan, or Helly Hansen. So why not go to Oslo Fashion Outlet? We have a wide selection of both fashion and outdoor gear. We are the biggest fashion outlet in Norway, and we have both Scandinavian and international brands. We have about 55 shops, and of course you are guaranteed discount between 30 and 70% all year round. It's easy accessible, only 30 minutes south from the Oslo city center, and it's easily accessible from the main road. We also, as I said, have an electrical shuttle bus on Saturdays, and there are plenty of free parking. When you come to Oslo Fashion Outlet, you will find a shop selling both sports and leisure wear. We have shoes, accessories, kitchen design, interior, and fashion. There are also plenty of calm spaces to relax on when you need a break. And we have a jungle gym for kids. If you need refreshments, we have a local cafe serving, typical Norwegian food, and also bakeries. These are some of the brands that we do offer in our outlet. And for tourists, we have a special benefit, which we call a VIP day pass. That gives an extra 10% discount and is to be collected either when you travel in a group, the tour guide will recover it, or you can come to the Tourist Information Center and pick up the invitation. Another benefit for tourists coming to Norway is the tax refund. And that's exclusively for non-EU tourists or residents. You have to spend a certain amount of money, but then you can get the tax refunded when you leave the country. We offer that in all the shops that is in our outlet. We are a center that was remodeled now in 2020. We have a brand new tourist information center with a team that is dedicated to tourism in the summer. We are open 6 days a week, and we have more than 150 brands in the outlet. This is a photo on how it looks today. We have decorated the center with Christmas lights. The only thing we are missing now is the snow. And from that, I will send you some love, and I hope that the world soon will recover so we can start traveling again, because we do miss the tourists in our country. Thank you. Hello. Irene, muchas gracias. Thanks a lot for this presentation. For a question, people, you can write in the chat in this live about this Oslo Fashion Outlet or experience for shoppings in Norway. Well, bom, eu estou perguntando se vocês têm alguma pergunta sobre essa live, alguma pergunta sobre compras na Noruega, principalmente outlet. Laura Rodrigues, thank you so much, Irene. Thank Bacana. you. Irene, I have one question. For example, in Oslo, have a lot of shops for buy things. Is different kinds of, for example, products. But when the people will go to Norway, the tourists, need to buy something to a local Norwegian, it's better to go to the shops or have a place to go for buy these things.
You mean in terms of fashion, or normal things that you need in the shops? Both. Yeah, well, Oslo has a lot to offer when it comes to shopping. It has changed a lot the last 10 years, both in the city center and outside. In the city center, of course, you have all the local brands that is typical for Scandinavia, which might be interesting enough for as a tourist. But you also have the international high-end brands that has established in Oslo. So you can find a wide range of type of shopping. I would say it's mostly normal and immediate, or for normal people to shop. And then you have also a selection for those who are looking for a high end. And then you have outlets like where I work, where we do have a combination of both local and international brands to to a good price. So you can do a little bit of both, because you can also find the small local things in our outlet. We have Norwegian brands there. So this is a little bit on what you are looking for. Okay, and other question, for example, when I stay there, the people talk me with you. It's better you buy the clothes in Norway, because the products of Norway, it's products to specifically this winter. For example, who's the people will go to the Norway in need to the clothes for the winter? For example, for see the aurora boreal, Norway lights. For example, it's better buy to the shopping centers, in outlets. Where? Well, that you can choose, of course. The thing is that we have a selection in the outlet. But what is important is that Scandinavians are, as I mentioned, very picky about the outdoor clothes, whether it comes for winter clothes, or, if you go sailing, or if you go hiking. So if you would like to have a good quality jacket for the rain and the wind or the snow, you should buy that when you are in Scandinavia, because we have good high quality brands that is quite known all over the world. And of course they are expensive, because it costs a lot of money to make them. And that's why you should come to me, because I have very good deals in the outlet, because it might be last year models, but that doesn't matter in terms of the quality. I have different things for you to choose in. But you will find these clothes all over the Scandinavia, of course. But I think as a tourist, I would maybe look upon that as a souvenir that I would bring back home, because I know that this is a good quality thing from Scandinavia that I can use maybe when I go sailing back in Brazil. Of course. So you better buy winter clothing in Norway, which is a property for the country's cold. Yes. Yeah. Thanks a lot. It's nice to meet you. Same to you. Thank you. Bye, bye. Bom, eu agradeci a Irene e falei que realmente é melhor você comprar roupas de inverno se vai para a Noruega, na própria Noruega mesmo, porque as roupas de lá são mais específicas com o frio de lá. E como eu já disse em um pedacinho aqui da live, eu disse que na Noruega não se passa frio, você não tem a roupa certa para usar, porque realmente o frio, como disse no vídeo do Lipe, não é um empecilho para sua viagem, não é um obstáculo para sua viagem, tá? Pessoal, ainda dá tempo de vocês entrarem nos chats rooms e conversar, por exemplo, com a Irene, tirar algumas dúvidas dos shoppings, dos outlets, e também conversar com os outros anfitriões, dos outros painéis também, porque ainda nosso evento ainda não acabou, falta mais 20 minutinhos, ainda dá para se conectar, aproveite agora o momento, porque é difícil ter uma conexão tão grande em tão pouco tempo assim. Bueno, por ejemplo, estaba hablando un poquito para los chicos de Uruguay, Argentina, España, que estaba hablando que es mejor tú comprar ropas, por ejemplo, en Noruega, porque las ropas en Noruega son mejores
y apropiadas para el frío de allá. Entonces, bueno, si vas, por ejemplo, para mirar la aurora borealis, es mejor que tú tienes muchas ropas que son como camadas de ropas ideales para este frío. Bueno, me voy a leer algunos comentarios y voy a llamar un vídeo muy especial ahora. Solo gracias Sueli Diniz, Laura Rodriguez, Bárbara Piccolo. Well, can we put your logo of Discounts Compos? Barbara, you can talk with Irene inside to the chat rooms, okay? Talk about 2 discounts of coupons of outlets. Well, next to the video, for example, no. Bom, a gente vai chamar o próximo vídeo, e esse vídeo é bem especial. É uma surpresa que uma chefe brasileira está proporcionando para todos aqui os convidados do Norway Day. Lembrando que no final a gente tem um sorteio que a própria Denise vai ofertar de 2 colheres da Noruega, aí, simbolizando toda a nossa produção, a nossa live aqui, o nosso evento, e vai escolher o vencedor que participou ativamente dos nossos chats, se inscreveu na plataforma da Boreal e pôde compartilhar aqui com a gente algumas perguntas também. Então, let's talk to the next video. Next video, it's a famous cookie in Brazil. Denise is the chef of a restaurant in Brazil. The restaurant, the name is Scandinavo. It's a restaurant for products, of course, make foods for Scandinavia. Bom, a gente vai ter o vídeo agora da Denise, que é do restaurante Escandinavo, que faz algumas comidas realmente nórdicas, da cultura nórdica. Então, a gente vai pedir para o pessoal aqui da produção veicular esse vídeo de uma das receitas incríveis que vai deixar você com água na boca. Denise, qual é essa receita aí? Vamos ver. Nada representa mais a Noruega do que o bolo de maçã da vovó. A Noruega, por ser um país de pouca luz, poucos meses de colheita, dá muito valor para os ingredientes que consegue plantar e colher. Não é à toa que bastou morar numa casa e ter um jardinzinho para chamar de seu, que eles já correm para plantar uma macieira. Os noruegueses amam maçãs e comem em média cerca de 10 quilos de maçã por ano. Muitas delas são importadas, claro, já que a temporada de colheita na Noruega é bem curtinha. Mas, quando as maçãs norueguesas entram pela primeira vez na estação, são imbatíveis. Poucas conseguem ter o sabor e o frescor que as maçãs norueguesas têm. Elas amadurecem bem lentamente durante o verão, com dias longos e claros e noites bem frescas. São aqueles dias lindos com o sol da meia-noite, sabe? Os famosos sol da meia-noite da Noruega. Com esse clima, eles têm maçãs de casca fina, com o doce e o azedinho bem equilibrados, e são crocantes na medida certa. Por isso que eu escolhi essas maçãzinhas aqui, que são bem parecidas com as maçãs norueguesas. Que, por sinal, tem o seu próprio dia na Noruega. Na última terça-feira de setembro, eles comemoram o grande dia da maçã norueguesa. Antes de eu passar para a receita, tem mais um fato super interessante sobre a maçã na Noruega que eu queria contar para vocês. Vocês sabiam que existe na mitologia nórdica uma deusa que representa a inovação e o rejuvenescimento? É a deusa Idun, que protegia e cuidava das maçãs. Eles acreditavam que as maçãs proporcionavam a juventude eterna. Diz a lenda que os deuses comiam maçãs para se manterem jovens para sempre. Bom, vamos para a receita que, além de deliciosa, super norueguesa, que eu ganhei da avó de um amigo, é cheia de história para contar e ainda vai ajudar a gente a rejuvenescer. Quer receita melhor? Não tem, né? Eu optei por fazer bolinhos em porções individuais. Então, eu cortei as maçãs em cubinhos bem pequenos. Mas, se você preferir, você pode fazer como a maioria dos noruegueses fazem, que é uma assadeira retangular, e aí você corta as maçãs em fatias finas e depois em meia lua, e vai intercalando. Para fazer o nosso aplicado, você vai precisar de 3 maçãs, que no caso aqui eu tenho as picadinhas em cubos, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de canela,
suco de 1 limão siciliano e 1 colher de chá de cardamomo. Cardamomo é uma especiaria que veio das Índias e foi parar lá com os vikings, veio da Constantinopla para a Escandinávia e é super popular até os dias de hoje. Para fazer o bolo, você vai precisar de 200 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, 4 ovos, as raspas de 1 limão siciliano, 1 colher e meia de chá de fermento químico, 400 gramas de farinha de trigo e 1 colher de sopa de cardamomo. Você já pode primeiro aquecer o forno em 180 graus aí na sua casa e untar as forminhas, ou a forma retangular. Aí depois é só deixar as maçãs embebidas no suco de limão com açúcar, canela e cardamomo, que vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Se você quiser, você pode colocar passas ou nozes, por exemplo. Vai ficar uma delícia, mas os noruegueses gostam mesmo é de sentir o sabor tão único desse ingrediente que é tão especial para eles, né? Vamos para a massa. A gente começa batendo a manteiga com o açúcar e depois acrescenta os ovos um a um. Aí é só colocar as raspas de limão siciliano, o fermento em pó e o cardamomo. Vai ficar com essa aparência aqui. Depois você vai intercalando massa e maçã e leva para o forno pré-aquecido de 20 a 25 minutos, dependendo do tamanho. Se for na assadeira grande, até ficar douradinho por cima. Vai controlando. Você pode fazer o teste do palito. Funciona? Funciona, mas lembra que é um bolo com fruta. Então ele nunca vai sair 100% sequinho. Pode ser que ele saia um pouquinho úmido ainda, tá? Aí é só esperar esfriar e desenformar. Eu gosto de polvilhar açúcar de confeiteiro por cima depois de pronto. Fica lindo, ó. Até aqui no barco Viking. Acho que fica bonito na aparência e também fica mais gostoso. Pronto. Então, enquanto a gente vai planejando a viagem para a Noruega, a gente pode ir entrando no clima e fazer um bolinho típico norueguês. Fica até como dica para servir como sobremesa nesse Natal. Quero saber quem já está com água na boca e está querendo fazer essa delícia em casa. É super fácil, eu estou aqui morrendo de vontade, porque uma das minhas frutas preferidas é a maçã, e quando você vai para a Noruega, realmente a maçã é personagem principal de vários pratos por lá. Inclusive, a gente falou bastante, né, do suco de maçã na Noruega, e tem, eu descobri durante esse evento, aquela expedição, aquela ida para ver a plantação da maçã, né, para a gente saber um pouquinho mais detalhes dessa fabricação dos sucos de maçã lá na Noruega, que pode ser uma experiência diferente quando você for para a Noruega.
Whose people like it? Apple pie. Bueno, chicos, estábamos hablando aquí que la torta de manzana estaba parecendo que iria se quedar increíble. Bueno, estamos encerrando aquí más un evento, pero calma, tenemos más una cosa muy importante al final del evento, que es sorteo de la persona que más ha engajado aquí por la web para o evento, los chat rooms. A gente está encerrando aqui mais um evento e agradecer todo mundo que participou, lembrando que a gente tem um sorteio que vai acontecer agora, que já vou anunciar o vencedor, que teve aí a participação especial em vários chat rooms, interagiu bastante nessa live, na apresentação dos nossos partners, e também vai levar aí 2 colheres que a Denise está nos cedendo para enviar para esse vencedor. For English, thank you, Visit Norway and local partners for being here in this event today. Thanks a lot for Irene, for all the people who's talking with me in the Norway Day. We look forward to seeing Norway. Maybe the next year I see us there, and I maybe look to the Norway lights again. Bom, a gente já está aqui com o nome da ganhadora, que vai ser agraciada aí com um produto noruego, né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui das pessoas participando. Adoro quando vocês interagem aqui, ó. O Bruno Fischer, muito obrigado pela visita e pela parceria. Estamos juntos e nos vemos em breve. Em nome da Via Ansa e Borealis, desejamos um feliz fim de ano a todos. Que mensagem bonita, né? No ano como esse, né, que o turismo, infelizmente, em todo o mundo, foi um dos principais setores mais prejudicados, e não só fala em Noruega, em Brasil, a gente realmente deseja que o turismo na Noruega, o turismo brasileiro possam voltar aí, a vacina possa deixar a gente romper fronteiras. A Laura Rodrigues, muitas graças, Gisele, por levar essa apresentação esta manhã, né? Minha xará aí, Rodrigues. Soeli, obrigada. Adorei também a apresentação desse destino tão lindo. A Carolina, obrigada, maravilhosa. O Eduardo Luz, os vídeos ficarão disponíveis, inclusive a receita. Vocês estão querendo pegar a receita com mais calma, né? Eu também. Eu já vou pedir para o pessoal deixar disponibilizado aí, vamos perguntar para o pessoal da equipe técnica se a gente pode deixar esses vídeos para vocês conseguirem fazer essa receita com mais calma dentro de casa. Halifax Viajes, me encanta tuas mensagens aqui, tua interação também. O pessoal do Visit Norway, Ingon, thank you everyone who's logged in on today, thanks a lot. O pessoal, Maria Paula, incrível. Graças, Antonella. Obrigada pela equipe. A Antonella faz parte da equipe. A Ana, a Gisele, a Abraão. O pessoal que super me ajudou aqui nos bastidores, porque não é fácil estar aqui algumas horas ao vivo com vocês. E aí, olha só, essa equipe é muito sensacional. Eles já estão com a resposta aqui. Olha, os vídeos vão ficar salvos, sim, aqui no Virou Mundo, com todo o conteúdo, inclusive os cursos também. É verdade, tem alguns cursos gratuitos que vocês podem fazer. Já aproveita para planejar sua viagem com esses cursos. Tudo disponível na página do evento. Depois do anúncio, gente, aqui do vencedor, a gente vai entrar em contato com o vencedor por e-mail para enviar o prêmio. Então, fica tranquilo que já você vai chegar até... o prêmio vai chegar até a sua casa e você vai experimentar a torta de maçã que você vai fazer com esse presente que a gente vai enviar. Bom, chega de mistério, né? Falta 5 minutos para a gente encerrar esse evento. Nada mais do que encerrar em grande estilo com o vencedor, a pessoa que mais interagiu com a gente durante todo o evento. E ela, já dei uma dica, é mulher. Bom, teve participação masculina e feminina aqui, vocês todos participaram ativamente. Mas a pessoa que ganhou aí 2 colheres cedidas aí pela Denise do Escandinavo e que vai poder aí utilizar na sua cozinha um pouco da cultura, gastronomia nórdica, vai ser a Carla Ferreira, da CVC. Parabéns, Carla, parabéns. Você foi agraciada aí com esse presente, participou ativamente dos nossos chats. O
pessoal da nossa equipe já estava todo a vapor olhando quem realmente interagiu, mas tiveram várias pessoas, então foi complicado ficar vendo quem realmente poderia ganhar, né? Mas a gente espera que vocês possam visitar esse destino tão incrível que eu tive a experiência de compartilhar nas minhas redes sociais. Inclusive, já abro espaço aqui para quem quer saber um pouquinho sobre a aurora boreal, sobre a experiência da Noruega. Tem edição da revista Qual Viagem, que é a revista no qual eu sou repórter. A edição da revista de novembro traz uma reportagem com 15 páginas, quase 16 páginas, desse destino tão maravilhoso que vocês podem baixar online pelo site da revista Qual Viagem. E eu pude ter a honra de compartilhar como foi a minha expedição para a aurora boreal lá em Tromsø. Obrigada pela energia de todo mundo. O pessoal está comentando aqui, não dá vontade nem de sair, dá ficar mais um pouquinho para poder falar sobre destino. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, para mim, foi muito importante estar nesse evento. E um último recado, né? Além da participação de todo mundo, eu queria falar que também vocês que ainda não se inscreveram na nossa plataforma do YouTube, aqui, pode entrar no canal do YouTube, se inscrever, siga as nossas redes, né? Piromundo, e entra lá no Instagram, no YouTube, e tem Facebook também. E lá a gente está compartilhando tudo o que aconteceu durante esse evento, os bastidores. E olha só, é só entrar aqui embaixo, ó. Saiu dessa live, calma, que a gente está encerrando ainda. Não me dá o tchau ainda. Entra nessas redes sociais assim que acabar esse evento. Já segue a gente. Se tiver alguma dúvida, por exemplo, perdeu algum contato importante, pede para a nossa equipe, que a gente com certeza vai te ajudar a você estar planejando essa sua viagem, ou você, agenciador, que pode estar ajudando seus clientes a ir para a Noruega. Meu muito obrigada a toda a equipe que pôde me ajudar aqui nos bastidores, a Gi, Abraão, a Aninha, a Antonella, a Paulinha, todo mundo que pôde estar comigo, a Maria Clara. Obrigada, um ótimo final, final, né? Começo de dia para vocês, e até uma próxima.